O... Vamos recapitular, fazer uma retrospectiva aqui do nosso semestre até agora, bem rapidinho. Buenas. A gente começou falando sobre escolhas, né? Sobre o processo de tomada de decisão, e aí eu mostrei que a gente tem que identificar as alternativas, atribuir valor, e que existem diferentes perspectivas que a gente pode usar para atribuir esse valor. A gente fez aquele exercício, né, entre as perspectivas do utilitarismo e da deontologia, né, o imperativo categórico e o utilitarismo. Aí, na aula seguinte, cara, eu tô meio lesado hoje. A aula seguinte, que foi valores, né? Aí o tema 2 foi valores. Aí a gente viu liberdade e igualdade. Já no primeiro tema a gente viu, né? Já começou a dar meio que tilt, assim, né? Começamos a alugar um triplex na cabeça de nós mesmos, como o pessoal fala aí, que o utilitarismo, a gente quando estava defendendo o utilitarismo, daqui a pouco parecia que estava defendendo o imperativo categórico, e o contrário também. Aí, quando a gente foi falar de liberdade e igualdade, aconteceu uma coisa parecida, né? Quando ia demais na liberdade, a gente via que precisava de limite para a igualdade, para a liberdade. Quando a gente defendia demais a igualdade, a gente via que também precisava de um limite para a igualdade, né? Mas, apesar disso, apesar dessa lógica meio que contraditória, né? Meio dialética, assim, a gente viu que quando a gente fala de ideologias, né? As classificações ideológicas, sejam elas espaciais, né, como o Bob chama, de esquerda a direita, que tem a ver com conteúdo, né, e que pode ser república, monarquia, comunismo, capitalismo, moralismo ou política identitária, ou, como o Bob fala, né, uma maior ou menor defesa da igualdade. Isso é o conteúdo, né, que vai definir a caixa, né, a categoria ideológica que a gente vai inserir alguma coisa. Por sinal, quando assisto as aulas, eu vejo que eu fico olhando para esse lado aqui, né, não sei o que vocês acham disso, eu acho muito estranho, parece que tem alguma coisa aqui, mas não tem nada, eu fico só olhando para a parede e pensando, tá? E quando a gente fala também das ideologias temporais, né, no tempo, né, e aí no ritmo ou no modo de implementar as mudanças, a gente pode ter lá o conservadorismo e o progressismo, ou o conservadorismo contraposto à revolução, ou ainda, né, reacionário, conservador, progressista e revolucionário. Todas essas classificações ideológicas se baseiam na ideia de um certo padrão, assim, de uma certa coerência, né, nos nossos posicionamentos, nas nossas escolhas, nas nossas opiniões, nas ideias que a gente vai defender, de que exista, assim, uma certa cartilha, né? Então tem pessoas, ou sei lá como é que a gente vai medir isso também, eu já falei, né, quantitativamente ou qualitativamente, o que a gente mais escolhe para um lado ou para o outro. Então, as nossas escolhas individuais ou coletivas, mas principalmente as coletivas, as públicas, né, se baseiam em valores, dois dos principais sendo liberdade e igualdade, e existe uma forma de classificação de organização dessas escolhas, que a gente chama de ideologia, que seria um certo manual, uma certa receita de bolo, assim, né, de que quando tu vai para esse lado, daí se tu faz uma escolha desse tipo, tu automaticamente tem que fazer outras escolhas também alinhadas com essa tua primeira escolha para ser coerente, né, para não ficar cada situação decidindo de um jeito. Isso é importante para algumas coisas, mas causa problemas por outra. Muito a ver com aquela simplificação ou complexidade, né, que a gente vai analisar um assunto. Massa, só que tudo isso, né, se aplica também quando a gente vai... Se aplica não, né, se concretiza, se materializa de forma ainda mais concreta, né, e mais, digamos, complicada, complexa, quando a gente fala de Estado, né? Por isso, eu vou pegar a aula de hoje e a aula de quarta-feira e vou fazer... Na aula de hoje, mais, não sei, vai depender do tempo aqui, mas a ideia, vamos ver se a gente consegue fazer tudo na aula de hoje, uma retrospectiva histórica, né? Tenho... Por sinal, pedi para minha esposa me dar de presente de aniversário uma camiseta do canal lá do Buenas Ideias do Peninha, porque todo vídeo que o cara fala de história, né, e direto quando ele vai explicar alguma coisa, ele diz, para falar sobre isso a gente tem que voltar
para a época quando os continentes eram um só. O cara volta lá para puta que pariu para explicar alguma coisa. Bom, eu confesso que eu também tenho um pouco desse defeito de voltar demais para explicar alguma coisa, mas porque eu entendo que, né, essa perspectiva lá inicial nos ajuda a entender, né, de onde as coisas realmente começam, para a gente ver a origem da coisa. Eu acho fundamental, isso acho que faz toda a diferença. E eu vou tentar mostrar para vocês na aula de hoje. Né? Não vou voltar para os continentes juntos, mas vou voltar lá para a Idade da Pedra, porque eu acho que é fundamental a gente entender o que é a versão rudimentar, né, de Estado, porque eu acho que é uma lógica que meio que se reproduz ainda até hoje. E aí vamos vendo, né? Vamos vendo as etapas que o Estado vai passando. Só que, como eu falei para vocês, eu quero continuar seguindo, né, nessa pegada, essa coerência com os temas que a gente falou até agora. Então, quero manter essa pegada de esquerda-direita, ou de liberalismo, de liberdade e igualdade, ou de individualismo e coletivismo, e também agora vou introduzir um pouco de uma pegada assim, né, público-privado, que depois vou contar para vocês que foi a reflexão histórica que eu fiz no meu TCC na graduação, no curso de Direito também. Na aula que vem eu vou falar mais sobre isso para vocês. Mas a ideia é essa, então é eu pegar essa aula de hoje, fazer essa revisão histórica sobre Estado, uma comparação ali entre o papel do Estado e do mercado, né, ao longo da história, e mais perto dos dias de hoje, uma contraposição entre o Estado liberal, o Estado mínimo, e um Estado mais intervencionista, né, um Estado de bem-estar social. Tá? E aí na aula que vem, aí eu vou querer fazer uma coisa mais interativa, né, e também mais aplicada. Vou trazer algumas coisas mais não que a aula de hoje não seja concreta, mas hoje é mais teórico e na aula que vem vai ser mais prático, né? Vamos aplicar os conceitos de hoje. E aí vou trazer tanto um pouco do meu TCC, esse que eu falei para vocês, mas só uma pincelada sobre ele, e pretendo dar um pouco de mais tempo para explicar um pouco para vocês da minha tese de doutorado sobre política de petróleo e gás. Né? Vou trazer para vocês os dados que eu colhi no Brasil, aqui no México e na Noruega, para mostrar como é que isso se aplica, essa questão de Estado e mercado, aí para um dos principais setores industriais, para o principal setor industrial desses três países. Né? E que, de certa forma, né, também está relacionado aí um pouco com a situação que a gente está vendo lá na Ucrânia, né? Essa questão de energética, né? De petróleo e gás. Então, acho que vai ser bem bacana. Beleza? Boa tarde para quem deu boa tarde. Lembrando, eu não vou ter slide no Mentimeter hoje, então, para quem não mandou nada no chat aqui, manda um presente, um oi, boa tarde, para ficar registrada a presença e receberem os pontos da aula de hoje. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. Vou começar. Bom, gente, começo, né? Eu me lembro quando eu fui dar aula de ciência política lá na projeção, aí eu peguei um manual aqui de ciência política, cadê? Sei lá, cadê? Acho que tá lá atrás. Eu peguei uns 2, 3 manuais que eu achei de ciência política ou de direito, falando sobre Estado, e aí eu vi que tanto no direito quanto na ciência política, né, a forma de explicar, né, no formato do manual, né, no resumo, no esquema, geralmente segue essa linha aqui, né? Que todo Estado tem que ter 3 características, 3 elementos indispensáveis. Um deles é o elemento humano, são as pessoas, né, a população que vai compor um Estado. Outro é o elemento espacial, né, o territorial, que é o espaço onde essas pessoas vão ficar. E um terceiro é um elemento de poder, de governo, né, que vai ser alguém que vai conseguir organizar a vida dessas pessoas nesse território. No direito, é muito importante entender que esse governo, esse poder, vai ser o responsável por estabelecer e por julgar, né, por criar as leis, né, e por julgar com base nessas leis, e administrar também com base nessas leis. E aqui na ciência política, né, é importante a gente entender as relações de poder, né, oriundas desse governo, e principalmente, né, a questão da soberania, né, pessoal? Porque se a gente tivesse uma aula presencial lá na UNB, dentro da sala, eu poderia dizer que a gente tem uma população, a nossa turma, né, tem uma população, tem uma quantidade de pessoas
Quando a gente está no presencial, a gente tem um território, né, relativamente bem definido, que é o da sala de aula, e, né, dadas as devidas proporções, né, tem um elemento de poder, tem um governo, que geralmente é o professor ou a professora, né, que organizam, que dão, que estabelecem as regras, que julgam, né, e que tomam as decisões, que administram, né? Mas tem uma questão, esse poder do professor ou da professora, ele não é soberano, né? Então, no direito, a gente estuda bastante isso, principalmente o direito constitucional, na organização do Estado, a diferença entre soberania e autonomia, né? Soberania é quando não tem nada, nenhum outro poder acima de ti, seja no âmbito interno ou externo. Então, tu faz o que tu quiser, tu manda, desmanda, faz, desfaz, né? No caso do Brasil, a gente tem aí o poder que emana do povo, né? O povo tem a soberania popular, que materializa, né, através do poder constituinte na nossa Constituição, que é soberana, né? E temos a figura, né, um pouco abstrata da federação brasileira, né? A Federação Brasileira é soberana, mas a gente não tem nenhum órgão estritamente falando da federação, né? Quem representa a federação é a União, né, que age em nome da federação, e a União é autônoma. O que quer dizer autônomo? Quer dizer que pode fazer algumas coisas, mas tem limites, tem uma certa liberdade, né, de fazer escolhas, de tomar decisões, mas tem limites para essa liberdade, né? Soberania é liberdade absoluta, fazer o que quiser sem nenhuma interferência. A autonomia quer dizer que já tem algumas regras, tem uma moldura, sabe? Dentro dessa moldura a gente pode fazer o que bem quiser. Eu brinco aqui, para dar um exemplo sobre isso, quando a gente mora na casa dos pais, né? Os pais são soberanos, teoricamente, né? Fazendo uma analogia aqui, mais ou menos, né? Os pais mandam, organizam a casa como quiserem, se quiser pintar a casa de amarelo, pinta, né? Se quiser reformar a casa, reforma. E quando tem filhos que moram na casa, geralmente os pais dão alguma dose de autonomia para os filhos, né? Então, os pais podem dizer, olha, no teu quarto, tu faz a bagunça que tu quiser, tô nem aí, no teu quarto pode tacar fogo, pode encher de lixo, que eu tô cagando. Agora aqui na sala, na cozinha, no banheiro, tem que estar limpo, tem que estar arrumado, né? Ou não, né? Uma vez por semana eu vou passar no teu quarto, uma vez por dia, para ver se está limpo, né? Mas dentro dos limites que os pais estabelecem, né, para os filhos, esses que moram na casa dos pais com eles, os filhos têm uma certa autonomia, né? Então, sei lá, ou pode bagunçar o quarto sempre, porque os pais não estão nem aí, ou pode deixar de segunda a sexta o quarto arrumado, porque daí só no sábado e domingo que os pais vão ver se arrumou o quarto, né? Eu acho que essa é um exemplo meio bobo, mas que ilustra a diferença entre soberania e autonomia. E esse é o grande elemento-chave, né? Porque gente e terra e território tem em todo quanto é lugar, né? Com diferentes recortes. Agora, poder soberano é mais difícil de se achar e é mais problematizante, né? Cria mais discussão essa soberania, né? Se é soberano mesmo, né? Se não tem outros interesses, seja um grupo político, uma elite econômica interna que, na verdade, manda no governo através de lobby, né? Ou seja, porque o presidente do teu país está batendo continência para o outro, né? E aí a gente desconfia da nossa soberania nacional, né? Mas essa é a questão. Soberania seria não ter essas influências nem externas nem internas. E a autonomia poder fazer algumas decisões dentro de uma moldura de alguns limites pré-estabelecidos. Para que a gente tenha Estado, precisamos de um poder soberano, tá? Que não se submeta a nenhum outro poder interno ou externo. A população e territórios parecem ser mais simples, mas também não são tão simples assim, né? População, aí a gente vê que, né, tem uma questão de nação, né, dentro de um mesmo país. Lá na Espanha tem o pessoal da Catalunha que quer se separar, né? Agora a gente está vendo na Ucrânia, lá o pessoal que se acha mais russo, mas é considerado população ucraniana. Então a gente vê que, né, o que é a diferença entre população, povo e nação também não é tão simples. E na questão de território também, que parece ser mais objetivo, não é tanto, quer dizer, é objetivo, mas não é tão simples assim, não é só o chão, né? Tem o subsolo, tem o espaço, que a gente vai ver, né, quando eu falar de petróleo e gás, tem o espaço aéreo, que a Ucrânia lá fechava ou não fechava, mas faz parte do território, né? Tem os espaços, né, compostos de água, seja a fronteira marítima, né? Tem uma margem ali no mar que é considerado território brasileiro ou de outros países. Caramba, tá dizendo que só... Vocês estavam vendo já minha tela? Porque agora que apareceu só aqui, como se só agora tivesse chegado. E que mais? Rios, lagos, lagoas, né? Essas águas internas também são consideradas território.
Mas no manual, quando a gente aprende sobre Estado, é isso, né, que a gente tem que entender sobre Estado. Só que, como eu disse, né, na hora de aplicar, vejo que não é tão simples, né, definir o que é povo, o que é território e, mais ainda, o que é poder e o que é governo. Por isso que a gente vai fazer, então, essa retrospectiva histórica para tentar entender especialmente essa questão de poder soberano, como é que funciona ao longo da história. Tá? Com um especial enfoque, como eu falei para vocês, de analisar o papel aí, quando vai surgindo o Estado e o mercado e a relação entre essas duas figuras ao longo da história. Cadê? Aqui um resuminho, tipo um índice do que a gente vai falar hoje, né? As diferentes etapas aí que um Estado passa, vamos pegar desde do que não é considerado Estado, né? Do que seriam as sementes, né? De um Estado, o âmbito da família, da tribo, até a gente virar as primeiras cidades, os primeiros estados, mesmo os estados antigos, né? O Estado grego, as cidades-estado gregas, as polis, né? As civitas romanas, o Estado medieval. Depois a gente entra no Estado absolutista, né, durante o final da Idade Média, né, para chegar na modernidade aqui no Estado liberal e depois social. Tem dois traços ali, pessoal, porque a gente vai ver, para quem... aqui eu não me lembro se tem alguém de relações internacionais, mas acho que na ciência política também vocês devem ter visto um pouco isso, que conceitualmente falando, especialmente nas relações internacionais, se considera que os estados modernos surgem com os tratados de Westfália, em 1600 e pouco, né? Por isso eu botei aquele primeiro traço ali entre o Estado medieval e o absolutista, que seria os tratados de Westfália, o primeiro tracejado. E o segundo tracejado seriam as revoluções liberais, né? Então, eu vou tentar explicar para vocês que ali entre o Estado medieval e o Estado absolutista, com os tratados de Westfália, a gente cria a estrutura do Estado, né? E entre o Estado absolutista e o Estado liberal, com as revoluções liberais, a gente cria o conteúdo do Estado, né? Mais republicano, mais democrático, que é o que a gente conhece hoje. Porque essas versões anteriores de Estado, né? Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, iam ficar bem estranhas, né? Iam ficar muito diferentes do que a gente conhece como Estado, principalmente na lógica, né? E na estrutura. Mas para começar, vamos começar pela etapa. Família, né, gente? Primeiro eu quero fazer uma observação sobre família, né? Que é importante a gente entender, né, que o que a gente entende hoje em dia como família, né, no nosso estado, principalmente no estado liberal aqui, né, eu não sei quando é que foi, mas acho que foi na Idade Média, se eu não me engano, que a gente passou a efetivamente entender o processo reprodutivo humano, a gravidez humana, né? Porque não faz tanto tempo assim que a gente entendeu que, né, a gravidez é fruto da relação sexual, né? Porque imaginem, né, lá mais na antiguidade, antes disso, né, fazer a conexão, né? Porque a pessoa tem uma relação sexual hoje, não acontece nada, né? A mulher não sente, acho que até hoje com o exame, se fizer um exame logo em seguida, tu não vai detectar uma gravidez nos primeiros estágios, né? Até começar o corpo, né, a apresentar as primeiras alterações, né? E os primeiros sinais disso. Hoje em dia já demora um pouco. Naquela época, para começar a ver que, sei lá, começou a alterar o ciclo menstrual da mulher ou começou a crescer uma barriguinha, vai algumas boas semanas aí, né? E aí se tinha, né, um espaço que dificultava, ainda mais em sociedades mais primitivas, ali onde não tinha muito essa questão da monogamia, né? Então, saber de quem era o pai era uma coisa complicada. Então, quando não se sabia quem era o pai de uma criança, a noção de família era diferente. Era mais tribal, né? Era mais de grupo. Então, isso é um ponto importante que eu queria trazer aqui para vocês quando a gente falar sobre família. Mas, como eu disse, vou voltar lá para a Idade da Pedra, quando éramos caçadores-coletores, os homens e mulheres da caverna, né? E eu queria que vocês imaginassem, dizem que a gente vinha uns bandos ali, sei lá, de uma meia dúzia, até umas 12, 15 pessoas, que era mais ou menos os grupos. Aí vai depender, né, da perspectiva que a gente pegar, tem algumas variações, mas uns grupos relativamente pequenos, né, grandes para uma família atual, moderna, contemporânea, né, mas pequenos para a gente estar falando de estado, né, pouca gente para um estado. Mas pense o seguinte, o pessoal vivia ali numa caverna, era nômade, né, porque não plantava, não criava animais, então tinha que sair para caçar animais ou para colher frutas ou achar restos de animais ou de comida de alguma maneira. E, cara, o negócio era pegado aqui, né? Passava frio, né? Calor,
muita ameaça de outros animais, né, de secas, enchentes, né, a luta diária de sobrevivência contra a natureza. Imaginem vocês que esses homens e mulheres, e eu já vi também, não é só redundante, não é só uma fala política aqui para incluir as mulheres, mas já vi pessoas falando, historiadores falando que nessa época não tinha muita diferenciação entre o papel do homem e da mulher. Óbvio que tem a questão da gravidez e quando tem filho que a coisa mudava um pouco, mas diz que fora esses períodos as mulheres muitas vezes caçavam e lutavam e participavam, né, da divisão de tarefas de forma igualitária. Pelo menos não sei se é a corrente majoritária, mas já ouvi falar disso. É interessante a gente refletir sobre isso. E essa galera, esses homens e mulheres, saíam para procurar comida, né, quando batia fome. E aí, imagina, um saía para um lado, saía para o outro, saíam juntos, né, não tinha, né, não sei como é que eram as referências deles, mas certamente, na grande maioria das vezes, eles voltavam com quase nada, ou até com as mãos vazias, ou até sem nada para comer. E a fome batia direto, né, muita fome, né, ou às vezes até sede ainda para complicar. Mas imaginem vocês que volta e meia, não, volta e meia alguém, ou por sorte, ou por competência, conseguia achar bastante comida. Ou achava, sei lá, um lugar ali repleto de de árvores frutíferas, ou conseguia achar um animal meio doente, ou caçava, ou morto já, e conseguia levar muita comida, né, para a sua tribo, para o seu bando. E aí vocês imaginem a alegria da galera, né, quando chegava alguém assim, e se a gente falou, né, quando falou do Durkheim, que a sociedade é anterior ao indivíduo, então imagine que aquelas lógicas, né, dos grandes primatas provavelmente se reproduziam, né, ou pelo menos de alguma maneira aqui entre esses grupos. Então devia ter um macho, uma fêmea alfa aqui, né, alguma figura de líder, né, assim como os macacos têm o negócio de passar a mão, de catar um piolho do outro, não sei o que estabelece, né, relações hierárquicas dentro da sociedade. A gente certamente também tinha essas relações, né? E isso ia se criando, seja pela força física, mas eu acredito que geralmente, né, através desse utilitarismo, vamos chamar assim, né, de ver quem é que contribuía, né, para esse grupo, deveria acabar recebendo aí algumas glórias, né, estabelecendo os papéis de líderes dentro desses grupos. E misturem essa liderança, né, esse papel de liderança, com a viagem que era viver nessa época, né? Como eu falei, tinha os medos, imagina a primeira vez, né, ou sei lá, as primeiras vezes que um grupo desses via um leão, um urso, uma onça, sabe? Um bicho, um elefante, um bicho que nunca tinha visto, né? Uns animais dentro d'água, pássaros voando, cara, isso aí é demônios, né? Vindo, sei lá da onde. Quando vê, sei lá, um eclipse, um temporal muito forte, uma geada, sei lá, qualquer fenômeno mais marcante da natureza, um arco-íris, sabe? Qualquer coisa dessa, assim, já disse, esses caras vinham olhar e dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Sem conseguir entender muito bem, né? Então, tudo isso já devia criar, assim, uma ideia de sobrenatural. O medo, né? O medo é um ingrediente importante nesse cenário, né? Medo da morte, da natureza como um todo. E aí junta com isso duas coisas que eu queria trazer para vocês. Uma, eu peguei aqui desse livro do Geoffrey Blaney, que eu já falei para vocês, que eu acho super bacana, né? Uma breve história do mundo. Que o cara fala logo no comecinho, ele fala, né? Uma das vezes que eu me lembro que me marcou assim, para aprender a fazer essa análise com perspectiva histórica, né? Ele falou, nossa, quanta gente nessa época aí não morreu só para experimentar frutinhas, né? Comidinha para descobrir que uma frutinha era venenosa e não podia comer, né? Que hoje a gente vai dizer, não, é óbvio que não pode comer tal frutinha, né? Parece que é uma coisa banal, mas nenhum de nós precisou nem ter uma intoxicação alimentar, né? Para ter uma ideia disso, porque alguém já fez isso para gente e fizeram muitos e muitas dessas pessoas morrendo, né? Beleza, alguns morreram disso, mas outros não, outros só ficaram doidão, né? Imagina pegar um cogumelo lá, quando o cara tá morrendo de fome, pegar uma planta meio alucinógena, né? E comer um sapo, né? Desses da Amazônia que deixa os caras loucão. Imagina um cara com fome pega um bicho desses, né? Que tem umas toxinas ali, o cara dá uma viajada, pega uma raiz lá de uma ayahuasca na Amazônia, alguma coisa assim, né? Putz, o cara pega, né? Já maconha, acho que já existia, não sei, é natural, né? Acho que já tinha. Dizem que foi, depois eu vou falar para vocês, dizem que tem uma teoria que diz que a maconha pode ter sido a primeira planta a ter sido domesticada, né? Ter sido cultivada. Mas tirando o cultivo da Professor, maconha, essa teoria
Essa teoria ainda supõe que a maconha foi a causa que tornou o Homo sapiens sapiens sedentário. Eu acho A incrível. agricultura, né? A Foda-se a agricultura teria fome, começado. Hoje foda-se eu a vou falar alimentação, disso. ficar chapado. E criou o Prioridade. Estado. Não era para ficar chapado, né? Porque era uma maconha diferente das maconhas que a gente usa para ficar chapado hoje em dia, mas tinha diversas Até utilidades. porque Né? você tem teoria que diz isso sobre o trigo e que as pessoas tornaram sedentárias por causa da cerveja também? Sim, Uhum. para conseguir cultivar Só para materiais de fazer explicar. bebida. Só para explicar, né, Calcega? Porque quando tu diz que a maconha deixou as pessoas sedentárias, parece que os caras começaram lá a fumar um baseado, ficar tirado lá no sofá vendo BBB ou jogando videogame. Mas não é isso, é porque o cultivo da maconha teria tornado possível a agricultura, que tornou possível as grandes cidades, e que é o embrião aqui do assunto da nossa aula, que é o Estado. Né? Só para entenderem que a relação foi um pouco diferente aqui do que a primeira impressão pode passar. Mas, gente, imaginem todas essas plantas, né? Essa galera comendo aí sem saber, a viagem que não dava nesses caras. Imagina um cara com fome, né? Morrendo de fome, o cara tá paciente de um negócio, daqui a pouco começa a bater junto com a fome, sei lá, o calor, o frio, alguma coisa, um negócio meio doido na nossa cabeça. Né? Imagina a viagem que não devia bater nesses caras. E outra, né? Eu falei da gravidez, que a gente não entendia, mas a gente não entendia também muito bem esse negócio de sono, né? De sonhar. Então, imagina o cara dormir acabado, cansado, imagina os sonhos, né, que essas pessoas não tinham dentro dessas cavernas. E vai explicar, cara, como é que o cara entendeu isso? Não, velho, agora eu acordei, agora é o mundo real, né? Como é que o cara percebe que tudo que estava passando ali no sonho, a gente, né, hoje em dia, em 2022, sei lá, acontece com vocês de acordar e ficar meio confuso, assim, vem cá, foi sonho? Hoje aconteceu, né? Não sei se minha esposa passou lá mais cedo no meu quarto, eu estava com meu filho ou não. Eu acordei nessa assim, cara, foi ela que passou aqui ou eu sonhei que ela passou aqui? Eu até dei um xingão nela. Não sei, né? Porque a gente mistura isso. Então, esses caras, imagina, misturar o medo da natureza, né? Esses alucinógenos que eles, volta e meia, podiam estar se expondo, e a confusão, né, de não entender aí alguns processos, dentre eles o mundo dos sonhos, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que junta isso, né? Uma liderança, seja lá o alfa, né? O macho, a fêmea alfa, seja o líder que traz comida ou que salva o bando aí do ataque de outro tribo ou de um ataque de um urso, de um leão, de uma onça, né? Seja lá o cara que se destaca ou a mulher que se destaca e passa a ser líder, junta com esse sobrenatural, essa viagem alucinógena do mundo dos sonhos, o que vai acontecer? Eu acho que isso nos faz entender por que os primeiros líderes que a gente vai ver, né, vão vir com essa mistura de sobrenatural. Por que a gente já começa a misturar a ideia de liderança, né, que vai ocupar esses papéis de estados, né, de governantes iniciais, com um vínculo com o sobrenatural, né, que isso acontece em quase todos os lugares no mundo. Professor, você já ouviu falar de Sandman, a história em quadrinhos? Não. Homem de Areia? Mas em Sandman. Homem-Areia, basicamente, mas o mito americano esse termo, né, a literação do mito americano do cara que coloca a remela no nosso olho. Mas a realidade é que essa história em quadrinhos trabalha com 7 entidades existentes durante toda a eternidade. Assim, é porque você tem o João Pestana, pesquisa, é uma figura mitológica incrível, mas é o bichinho que coloca a remela no olho quando você está dormindo. Mas nos Estados Unidos é chamado de Sandman. Só que essa figura, o Sandman, no quadrinho, o protagonista, é a personificação do sonho. E numa dessas histórias ele trabalha o papel dessa entidade, porque ele é realmente a personificação, é como se o sonho, enquanto conceito, tivesse uma consciência em toda a humanidade, intervisse na progressão das espécies. E o sonho foi justamente o que diferenciou a capacidade de sonhar profundamente e de abstrair o que vem do sonho, foi o que diferencia, né, nessa história, é o que diferencia a espécie humana dos outros hominídeos. Assim, no sentido de que a capacidade de conceber uma subjetividade e como você falou, os líderes geralmente são justamente os que têm mais contatos com o sonho entidade mesmo. Assim.
É a primeira Sim, sim. divindade que a humanidade cultua. Então é sensacional a forma na qual o Neil Gaiman trabalha isso. Ele é um autor muito foda. O líder é meio que aquela ponte com outro mundo, né? Seja dos sonhos, ou mundo dos mortos, ou do mundo dos deuses, né? Geralmente tem esse vínculo. Deixa eu botar aqui para vocês, falando nisso, né? Nesse negócio de sonhos, tem um filme, um dos filmes mais doidos que eu já vi na vida. Quem gosta de filme viajante, vai com tudo nesse, chama Waking Life, de um diretor chamado Richard Linklater, que para mim, olha, eu sou fã do Tarantino, mas o maior diretor para mim, do meu estilo, né, de filme viajante, é esse cara, Richard Linklater. Tem de tudo, tem um filme, tem uma trilogia super romântica lá, Antes do Sol Nascer, e Antes do Sol Se Pôr, e Antes da Meia-Noite, mas vejam Antes do Sol Nascer, que é um casal que se encontra num trem na Europa, que eu acho muito legal. Tem a ver com o que o Bardo tinha falado. Bardo, se tu não viu esse, tu que gosta, como é que é o nome lá, Bardo, do tesão pelo intelecto lá da mulher, ou do homem? Como é que era? Te corrigiram, né? Tu não sabia, agora não tem que pesquisar de É novo. o demisexual. Isso é demisexual. Mas eu acho que é o maior exemplo dessa relação assim de tesão pelo intelecto que eu já vi num filme. É esse Antes do Sol Nascer. E tem um outro que eu me esqueci agora, o filme que saiu esses tempos na Netflix, eu acho, na Amazon. Oi? Ah, não. E o... Tem alguém com o microfone aberto aí. Deixa eu ver. Deu, obrigado. E tem um outro que eu me esqueci o nome, que é o filme mais longo já feito, né? A gravação mais longa de um filme que ele fez ele pegou a criança bebezinha e foi filmando até chegar na universidade. Eu não me lembro. É Boyhood, não é Boyhood? Boyhood, não sei qual é, se tem tradução, que é muito legal, muito bonito o filme também, né? Além de ter esse marco, né, para a indústria cinematográfica, é um filme muito bom. É tudo desse mesmo diretor, o Richard Linklater. E esse Waking Life é um dos filmes mais viajantes dele. Tem outro chamado O Homem Duplo também, que é sobre drogas alucinógenas aí também, quem se interessar. O Homem Duplo. Bom, deixa eu passar aqui dos conselhos de cinema, das dicas de cinema. E aí, o que acontece? Como a gente viu, né, essa galera vivia nômade, né, caçadores e coletores, só que dizem que foi um pouquinho mais para cima aqui, acho que foi ali perto da Ucrânia, velho, não me lembro, foi por aqui, acima do Oriente Médio, aqui nessa divisa entre Ásia e Europa, que dizem que foi onde começou a agricultura, tem essa teoria aí de que pode ter começado com cânhamo, né, com a planta da maconha. Mais ou menos também começa a se aprender a criar animais, né? E com o desenvolvimento então da agricultura e da pecuária, o ser humano consegue parar de ficar andando para cima e para baixo, procurando lugares onde tem comida e se estabelecer melhor em regiões mais específicas, né? Mais estáticas, né? E isso acontece, vejam aqui na tela de vocês, em 4 grandes, acontece em vários lugares, mas as primeiras grandes cidades, né, acontecem em 4 locais distintos do planeta Terra, mas os 4 com a mesma característica, que é ao longo de vales de grandes rios. Aqui em amarelo, ao longo do rio Nilo, né, no Egito, aqui em rosa, na Mesopotâmia, nos rios Tigre e Eufrates, aqui em verde, ao longo do rio Indo, e aqui em laranja, ao longo do rio Amarelo, na China. Né? Por quê? Imagino que vocês devam lembrar da época da escola, né? Que esse rio, primeiro, né, oferecia água doce, né? Que é a primeira coisa que a gente precisa para sobreviver, então já tem água para beber. Essa água doce também ajuda a tornar férteis as terras, né, em volta desses rios. Né? Essa água, como são grandes rios, né, não é qualquer riachinho, também se usa, né, com os primeiros barcos ali, também eles conseguem usar para se locomover, para, né, andar ao longo do leito desses rios, né? Consegue oferecer também pesca, né? Então alimento. Então, poxa, o lugar ideal, né, para se ficar são esses locais. Então se repete essa mesma lógica em 4 locais diferentes no mundo, começam a surgir as grandes cidades. Né? Uma coisa importante, tá, pessoal? Tanto lá na primeira parte, né, na vida das cavernas, dos homens e mulheres da caverna, quanto agora, viver em sociedade era fundamental. Principalmente lá na época da caverna, o cara sozinho não sobrevivia, né?
Porque é isso, tu machucou uma perna, tu comeu uma planta meio estragada, uma carne meio podre, vai passar que nem eu, né? Preciso 2, 3 dias para ficar mal em casa, não tinha Tilenol para dar uma melhorada. Tu tá fudido, né, cara? Tu vai morrer, né? De fome, ou atacado por outro animal, ou de frio, de sede, né? Sozinho, tu não sobrevive nesse ambiente aqui. Agora, né, também se reproduz essa lógica, porque para ter a estrutura das grandes cidades tem que estar dentro da cidade, mas percebam que quem vive dentro dos muros dessas grandes cidades vive uma vida completamente diferente de quem vive fora, né? Tem muito mais conforto, muito mais segurança. Quer falar aí, Bardo? Não? Então tá. Então vamos pegar aqui... Eu levantei a mão, professor? Não, estava ouvindo o Desculpa, barulhinho, não... apareceu verdinho aqui que eu... Não, foi sem querer. Foi sem querer, desculpa. De boa. Então vamos pegar dessas 4 a civilização mais próxima da gente, né? O Egito Antigo. Falou de Egito Antigo, a gente vai lembrar das pirâmides, dos faraós, das múmias, dos camelos, né? É isso que a gente lembra geralmente. Mas uma coisa que eu acho importante mostrar e explicar para vocês é um pouco da lógica de como que se formou essa civilização. Né? A gente comentou lá, quando a gente falou dos primeiros humanos, né? As primeiras sociedades, que tem a ver lá com uma mudança climática na África, que é aquela zona mais de florestas tropicais foi diminuindo para começar o processo de desertificação ali do centro-norte da África, né? E esse processo de desertificação empurrou, né, os humanos ou para baixo, para o sul, ou para cima, para o norte. Né? Principalmente essa galera que foi para cima, para o norte, né, para o litoral ali do Mediterrâneo, encontrou aqui no delta do Rio Nilo, que é esse sei lá, que triângulo aqui, uma fatia, um quarto de pizza aqui, né, que é onde o Nilo deságua no Mediterrâneo, uma das regiões mais propícias para se viver, né, porque o Rio Nilo se abre aqui em vários braços, né, para desaguar no Mediterrâneo. Então tem acho que aqui são 100, 200 quilômetros, não me lembro agora o tamanho, né, da extensão desse delta aqui, de terras férteis, com água doce, desbocando no mar, né, coisa maravilhosa, água salgada com água doce, com terra fértil, né, no plano, tudo fácil. Então essa galera expulsa, né, sendo jogada ali para o norte, foi, claro que, né, estou falando aqui de muitos anos, né, muito tempo, né, mas o pessoal foi se acomodando ali, foi criando base nessa região, né, especialmente nessa época aí, quando desenvolve a agricultura e a pecuária. E aí foram criando pequenos vilarejos, foram formando pequenas cidades, essas pequenas cidades se juntaram como se fossem estados, né, ou grupos de cidades que se chamavam de nomos, N-O-M-O, né, que eram governados pelos nomarcas, né, o contrário de monarca, nas 2 primeiras sílabas. Então, esses nomarcas é que meio que governavam grupos de pequenas cidades, vilarejos, e aí se reuniu, depois de um tempo, vários nomos, né, no Baixo Egito, aqui na parte de cima, e no Alto Egito, aqui na parte de baixo da imagem. Né? Por que o contrário? Porque aqui a gente tem uma região montanhosa, onde nasce o Nilo, e lá na parte de cima do desenho, aqui da imagem, do mapa, né, é a parte mais baixa, a parte mais plana. Né? Então é por causa do relevo, o Alto Egito e o Baixo Egito. E tinham 2 impérios aqui, né, 2 reinos, né, 2 reinados, do Alto Egito e do Baixo Egito. Uma coisa importante, tá? Essa imagem, importante não, uma curiosidade, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, de areia, tudo em volta, e verdinho aqui ao longo da margem do Rio Nilo, se vocês forem lá no Google Maps e colocarem a camada, recomendo até que vocês façam isso, né? Vocês colocarem ali a camada de imagem de satélite, vocês vão ver que é exatamente assim que o satélite pega. É incrível, é deserto e floresta em volta do Rio Nilo. Para isso nos ajuda a ter uma ideia de quão rica e quão diferente era essa região. Num determinado momento, né, um faraó conseguiu, Menes, eu acho, né, que conseguiu reunir o Alto e o Baixo Egito e unificou, então, todo o Egito sob um governo só. E essa sociedade, então, foi se tornando cada vez mais complexa, a divisão do trabalho entre os seus indivíduos, entre os seus componentes. E a gente tem aqui uma representação, né, da estrutura social do Antigo Egito. O faraó ali no topo, os sacerdotes, né, o pessoal ligado à religião, né, porque o faraó
não era nem representante divino, era o Deus encarnado aqui na Terra, né? Era o próprio Deus descido aqui na Terra, encarnado aqui. Então, primeira camada, né, de funcionários que ele precisava para governar não era, sei lá, ministros, né, como a gente tem hoje em dia, mas sim pessoas que legitimassem essa ideia, né, desse sobrenatural vinculado ao governante, ao líder, né, como a gente estava vendo lá na Idade da Caverna. Aí depois, sim, aí entra os altos funcionários do reino, né, o pessoal que trabalhava lá para o faraó, os nomarcas, que são como se fossem os governadores, né, dos estados hoje em dia, os guerreiros, né, os escribas, artesãos e camponeses, e os escravos, né, só fazendo uma ressalva aqui que a escravidão era um pouco diferente aqui nessa época, né, estava vinculada à terra, que não era a mesma escravidão que a gente tem hoje em dia. Mas eu quero trazer alguns pontos aqui sobre a sociedade egípcia, que é muito importante a gente destacar. Primeiro deles, pessoal, né? Eu falei para vocês que eu ia falar sobre mercado, né? Quando a gente era caçadores, coletores, não sei, né? A gente não sabe se tinha alguma forma de troca que a gente possa dizer que seria, né, a semente de um mercado. Acho muito pouco provável, por várias razões. Primeiro que os caras eram nômades, então tinha que andar para cima e para baixo, não podiam carregar muita coisa. Outra que a vida era escassa mesmo. Outra que a gente viu que os grupos eram pequenos, né? Então, e brigar, competiam muitas vezes entre si. Né? Então, acho muito difícil de ter a comunicação. Né? Um devia desconfiar, um grupo, né? Uma tribo devia desconfiar muito da outra. Então, acho muito difícil rolar essa aproximação para que haja troca. Eu sei que tem, acho que é desde, sei lá, do Neolítico, não sei de onde lá, que diz que já tinham trocas, né, entre os humanos, mas não sei se é dentro dessas tribos, como é que funcionava. Então devia ter alguma troca, né, algum escambo, né, troca de uma coisa direto pela outra, mas acho que ainda é muito inicial para a gente chamar de comércio. Assim como é muito inicial aquela estrutura da liderança da tribo, a gente chama de Estado, né, porque ainda é uma coisa muito rudimentar. Aqui a gente já vê que a gente já tem uma estrutura de Estado. Né, já tem um governante com seus auxiliares, né, seu exército, né, depende da classificação que a gente usar, né, dá para se chamar de Estado rudimentar aqui, né, ou da antiguidade, Estado antigo. E o mercado? Né? Onde é que está o mercado? Será que ele desenvolve com isso? Vejam o seguinte, pessoal, quando justamente com a agricultura e com o sedentarismo, com a gente se estabelecendo no mesmo local, com as grandes cidades, a divisão do trabalho, né, e o incremento nessa atividade produtiva aí, da agricultura e da pecuária, o que acontece? Que a gente ouve direto falar na escola também, né? Surge pela primeira vez na história o tal do excedente de produção. Já saber se tem Estado, é só ver se tem imposto. É exatamente. É bem isso aí, né? É uma estrutura de governo dizendo, ó, peraí, que uma parte disso aí é minha. Na verdade, aqui não era nem imposto, Bada, aqui era tudo do faraó. Né? Todo mundo trabalhava para produzir e tudo era do faraó. O faraó usava, era o oposto, assim, uma parte, o que era necessário, o faraó dava para sustentar as pessoas, né? Para as pessoas poderem continuar trabalhando para ele, né? Então, esses escravos ali tinham seus espaços, né? Os artesãos e camponeses também ficavam trabalhando na terra, cultivando. Toda a produção ia lá para os armazéns do faraó, né? E se tirava uma parte que era só para subsistência ali e para o cara não morrer de fome mesmo, né? Os trabalhadores. E aí surge uma coisa, como eu falei, né? Surge o tal do excedente de produção. E vai ser esse excedente de produção dessas primeiras grandes cidades que vai servir de base para daí sim a gente chegar em algo mais para 98,2, pode ser o 9 para 10, alguma coisa assim. Sei nem, eu concordo com o Carl Sagan, que não sei se é tanto, acho que 9 para 10 é muito. Quer dizer, não sei, né? Depende da época, devia ter época de seca também, que não sobrava quase nada para o faraó e tinha que alimentar todo mundo, acho que varia muito do momento. Mas, basicamente, vai ser o excedente de produção, né, que vai começar a sobrar, e o faraó vai ver, está apodrecendo ali, está sobrando, não tem o que fazer com aquilo, que vai servir de estímulo para o cara dizer, olha, eu sei que tem uma outra cidade grande logo ali para o lado, eu estou plantando trigo, o cara está plantando cevada, me sobrou trigo, sobrou cevada para ele, vem cá, vamos fazer uma troca, vamos fazer um negócio. Né? Aí parece que começa a surgir, né,
uma lógica de mercado pouco mais parecida, né? Mais organizada, mais estruturada, numa dimensão mais macro, né? Não tão individual, né? Que nem deveria existir até então. Né? Vai surgindo a figura do mercado mesmo, não trocas individuais, né? Uma estrutura mais pública de mercado, mais coletivo, né? Assim como está surgindo o Estado. Outra coisa importante da gente perceber de que toda essa estrutura, toda essa lógica que eu estou explicando para vocês também é marcante, é que essa classe aqui dos escribas surge aqui, não existia escrita antes desses caras aqui. A escrita surge aqui. E para que surge a escrita? É para escrever historinha, livrinho, alguma coisa assim? Não, começa justamente esses caras, esses escribas, ficavam lá no armazém do faraó, anotando quantas sacas de trigo, de cevada tinham chegado e estavam sendo armazenadas para o faraó poder ter controle disso. Foi assim que surge a escrita, como um método de controle dos estoques da produção do faraó. Né? Então, vejam só, né? Também tem a classe guerreira aqui, que também começa a surgir de forma mais organizada e pública, né? Nessa fase, que a gente vai trabalhar mais no tema que vem, quando a gente falar sobre democracia, aristocracia, porque se relaciona mais com isso. Mas veja que governo, né? Sacerdotes, a questão da igreja, né? Começa a se criar aqui, né? Ministérios, governadores locais, a classe guerreira, né? A escrita, e os trabalhadores e o mercado, tudo surge aqui, né? Junto com esse surgimento meio que conjunto, assim, né? Dos estados e do mercado de forma um pouco mais organizada e bem estabelecida. Depois a gente tem, eu coloquei aqui só para dizer que eu não passei em branco, para não fazer um pulo muito grande, né? Mas vamos pegar ali, né, essa sociedade, essa civilização, né, vamos chamar assim, entre aspas, né, vai indo em direção à Europa, a gente passa a ter a referência da civilização grega, né? Tivemos ali era uma aristocracia grega, que depois vira democracia, que a gente também vai estudar na próxima aula, o tema da próxima aula, como eu falei, mas entra em decadência essa democracia grega, e a gente tem, só para lembrar, que aquelas classes ali que a gente viu no Egito se mantêm aqui na Grécia aristocrática, principalmente nas ideias de Platão, né, que vai dizer que aqueles 3 tipos de seres humanos, né, que as faculdades humanas, né, as características humanas, do quanto que um ser humano consegue controlar os seus instintos corporais, né, materiais, o quanto que a alma, né, o livre-arbítrio consegue controlar a relação de causa e efeito que domina, que rege o nosso corpo, né, vai estabelecer se nós somos levados pela nossa faculdade apetitiva, irascível ou racional, né? Isso equivale ao papel que cada pessoa vai exercer numa cidade grega. Né? Quem seguir a faculdade apetitiva deve ser comerciante ou escravo, quem seguir a irascível vai ser guerreiro, e quem seguir a faculdade racional, predominantemente, vai ser governante ou filósofo. Né? Temos ali, né, o faraó, os guerreiros e os trabalhadores, de novo, aqui essas 3 categorias. Temos também aqui do lado da Grécia, né, em Roma, né, primeiro na República Romana, que copia um pouco a estrutura da democracia grega, né, tenta replicar numa lógica republicana, mas também bastante aristocrática, assim como a democracia grega, que também entra em decadência e se transforma no Império Romano. Aqui é importante também trazer como esse Império Romano, né, assim também como o reino lá de Alexandre o Grande espalhou ali mais para o oeste, né, para o ocidente, algumas estruturas ocidentais, também levou um pouco de comércio, né? O Império Romano também levou estrada, né, e materiais, né, a matéria-prima, né, espalhou aí entre a Europa e um pouco da África e a Ásia, ali por onde o Império Romano se expandiu, né, ajudando também a construir meio que a infraestrutura, né, de um mercado, né, de um mercado mais amplo, de um mercado de trocas mais amplo. Só que com a queda, né, do Império Romano, né, essa unidade toda que existia na Europa acaba se desmontando, né, e acaba se passando a predominar poderes, né, de governantes mais locais, que a gente acabou conhecendo como feudalismo. Junto com isso também
cresce, né, o papel da Igreja Católica, né, e de novo, uma volta do sobrenatural, né, também esqueci de falar, né, que tanto na Roma, no Império Romano, quanto na Grécia Antiga, né, não é que se abandone o sobrenatural, mas passa a se ter uma dose de racionalidade que não se tinha até então, né, que já vinha da mitologia grega, né, um pouco disso, que não era uma certa racionalidade, né, que os filósofos vão trazer mais para as bases do que a gente vai chamar posteriormente de ciência. O Império Romano também vai contribuir muito com essa racionalidade no âmbito do Estado, né, das instituições do Estado, especificamente também a questão do direito, né, o direito civil, o direito privado romano. Então a gente tem, enquanto tinha um coletivo muito forte lá na pré-antiguidade, né, no Egito Antigo e na época dos caçadores-coletores, na antiguidade aí de Grécia e Roma, a gente tem uma valorização do indivíduo, né, como não se tinha tido até então. Tem um cara que fala, como é que é o nome dele? Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser tem um livro dele, que eu não sei o que é do universo, que eu não esqueci, tá lá em cima. Pois eu acho, onde ele explica isso, que foi meio que ao mesmo tempo em vários lugares do mundo, né? Também meio que nem aquelas grandes cidades, assim, a gente também tem lá por 500 anos antes de Cristo uma valorização do individualismo, né? Da racionalidade, da tentativa da explicação racional do mundo, do universo, das coisas da natureza, né? Acontece tanto no Ocidente quanto no Egito e no Oriente Médio e na Europa, né? Então, depois na aula que vem vou explicar um pouco melhor para vocês disso, mas, né, mostrando esses ciclos assim de mais coletivismo ou mais individualismo, né, mais público ou mais privado. A gente começa no público, no coletivismo, onde a vida depende disso. A gente tem nessa antiguidade a primeira fase de individualismo, né, onde o indivíduo passa a ter uma importância maior. E agora, na Idade Média, com o feudalismo, a gente meio que volta para uma lógica coletivista, né? A vida dentro do feudo é meio que necessária e os indivíduos, os interesses individuais vão sumindo, prevalece, né, os interesses do senhor feudal ou da igreja, que também dita, né, os padrões morais de vida, e que vai meio que subjuga, né, os indivíduos, né, deixa de lado o que tu quer, não interessa quem tu é. Lembra que eu falei para vocês lá sobre igualdade, né? Apesar da religião cristã ser mais igualitária, né? Apesar não justamente pela religião cristã ser mais igualitária em comparação à mitologia grega, né? Esse igualitarismo iguala todo mundo, né? Meio que vai apagando com as individualidades, né? Submete as individualidades ao coletivo, ao grupo, enquanto lá na Grécia Antiga a individualidade era algo importante, né? O teu papel dentro da sociedade, a diferença entre as pessoas era algo mais marcante. Aqui não, no feudalismo isso vai diminuindo. Lembrando, né, que a gente tem no feudalismo, né, a estrutura de monarquias, né? Tem os reis, mas muito fracos, porque esses reis dependiam dos feudos, né, para ter a mão de obra, né, para a produção de comida e outros materiais. Dependia dessa mão de obra também para os seus exércitos, eram os senhores feudais que forneciam os guerreiros, né? Eram os senhores feudais que recolhiam os impostos para sustentar essas monarquias medievais aí do início da Idade Média, né? E a estrutura social do feudalismo, vejo que não muda muito também, é a mesma lógica, né? Um cabeção lá no topo, senhor feudal agora, clero, a igreja sempre metida, e nobres e guerreiros, uma classe guerreira e uma classe trabalhadora de novo, né? Se reproduzindo aqui. Uma coisa para reforçar não, mas para ilustrar, para mostrar esse predomínio do coletivo sobre o indivíduo, tá? Isso não é só da Idade Média, isso já tinha até um pouco antes, mas a formação de batalha nessa época, né? Vocês já devem ter visto filmes aí, né, esses filmes históricos que mostram as guerras antigamente, aí tinha essa formação, essas fileiras, né? Tinha uns caras com as flechas, outros com as lanças, outros com o cavalo, outro com a espada, né? Mas tinham fileiras de soldados e cada um com a sua função, uns mais à frente, outros mais atrás. Mas vejam nessa outra imagem aqui que os exércitos oponentes, né, rivais, que iam lutar um contra o outro, eles se encontravam geralmente numa planície, né? E aí vinham em direção ao outro e começava a porrada mesmo, um correndo contra o outro e começava a se bater, né? Como não tinha muitas armas, não tinha pólvora, não tinha essas coisas, então a luta era
física, corporal mesmo, né? Na mão, digamos assim, né? Apesar de ter alguns instrumentos de guerra. Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, ó, tá aqui, né? Vamos supor que a gente é desse exército aqui, né? Então tem a primeira fileira, a segunda fileira e vai vindo. Né? O outro exército está lá também. Imagine que vocês são aqui dessas primeiras, que a gente está aqui nessas primeiras fileiras, né, do nosso exército. Quem está nessa primeira fileira tem uma coisa. A gente sabe, a pessoa sabe que ela não vai sobreviver. Né? Quando começa, geralmente de manhã cedo, que vai começar a batalha, o cara diz, olha, hoje eu não almoço, véio, porque eu vou estar morto antes do meio-dia. Né? Porque eu posso ser o cara mais fodão, véio. Eu posso dizer assim, olha, o primeiro que vier eu ganho, eu garanto, porque eu sou bom. Quando vier o segundo, eu garanto. Pode vir 5 ao mesmo tempo, eu ganho dos 5, porque eu sou muito forte. Pode vir 10 que eu garanto, contra 10 eu ganho. Olha, se eu for sobrenatural, assim, né? Se eu sou um Aquiles, um Hércules, alguma coisa assim, manda 100, velho, porque eu sou uma lenda da guerra. Tudo bem, mas do outro lado tem milhares. Né? Não interessa quem tu é, não interessa. Oi. É por isso que pra mim é surreal nos filmes como o rei geralmente vai para as batalhas puxando o exército na frente, na fileira de frente. Nunca, né? É isso. Eu falei para vocês, né, no filme do Alexandre o Grande, que eu gosto muito, por sinal, mas tem isso, tem tanto o Alexandre na frente, assim, do exército, falando sobre liberdade, para a gente lutar pela liberdade, aí tem um historiador lá que ajudou a produzir o filme, que ele fala, gente, isso aí é só para o cinema, tá? Porque não existia noção de liberdade. Se lutava, era pelo coletivo, não era pela individualidade, não era pela liberdade individual. Era pela defesa da tua sociedade, porque senão o outro grupo ia invadir, estuprar tua esposa, matar teus filhos, escravizar, sei lá, tua família. Era isso que esses caras estavam lutando, era para manter a cidade deles, não pela liberdade de ninguém, né? Mas sim pela sobrevivência. E outra coisa, né, também não ficava na frente, não, porque senão o rei ia ser o primeiro a morrer, porque é isso, é questão de, né, lógica, não sobrevive. Os primeiros era para morrer, né? E, de um lado, provavelmente todo mundo, né, ou quase todo mundo ia acabar morrendo, né, o que não fosse o vencedor. Então, imagina, junta esses dois elementos, né, a certeza da morte para os que estão na primeira fileira, dos dois lados, tá? Mesmo que o teu exército vá ganhar assim, de lavada, de goleada essa batalha, vai morrer todas as primeiras fileiras do exército vencedor. Então, a certeza da morte junto com uma necessidade de uma luta corporal. Né? Então, tu tem que ter força. Imagina isso aí, o que não era lamaceira, velho, não é a sujeira, corpo, gente gemendo, sangue para todo lado, desgraça. E é na força, velho, na força de vontade que se ganha isso, sabe? É quando tá ferido, tu diz, não, eu vou continuar lutando, tá doendo, tomei uma paulada na cabeça, mas eu vou continuar lutando. Pra quê, se tu sabe que tu vai morrer, velho? Por que hoje, né, na pós-modernidade, ou mesmo antes, né, na modernidade, um indivíduo liberal, né, individualista, né, que pensa em si, nos seus interesses, né, no seu prazer, na sua satisfação pessoal, a gente não faria isso, a gente ia sair daqui de fininho, achar um buraquinho para se esconder, esperar a luta passar e dizer, epa, me dei bem, né? Ia ficar em casa, ia terceirizar isso, né? Ia contratar alguém para lutar essa luta pela gente, porque afinal não faz sentido, né, lutar se a gente vai morrer no meio do negócio. Né? Ainda mais uma luta corporal que exige tanto da nossa vontade. Então, eu acho que essa é uma imagem que nos mostra muito a diferença dessa sociedade. Né? Como a mentalidade... E esses caras aqui, né, a gente vê lá nos gregos, naquele filme lá dos 300, eles mostram isso. Tinha uma galera que sonhava, que achavam uma vergonha morrer em casa de velho, curtindo a casinha e os prazeres, né, da vida mundana. Queria morrer lutando, porque isso que era uma morte digna, porque mostrava que tu serviu a tua sociedade, né, o teu estado, o teu país. O Jojo falando que o Alexandre participava, eu acho que é isso, né, que geralmente, né, lembrando, é que nem os quadros aqui, né, da nossa independência, né, o Dom Pedro lá num cavalo branco, sei lá, o Deodoro da Fonseca também num cavalo maravilhoso, proclamando a República, né, isso aí é a imagem que fica, mas a história não é tão romântica assim, né, então... certamente alguns líderes realmente davam mais exemplo, participavam mais, porque certamente tinha os reis aí, uns líderes que nem iam para esse lugar, né? Só mandavam os caras lá para não correr nenhum risco. Os caras que deviam ser bem cuzão, assim. Outros, eu acho que os mais corajosos, os mais, né, que davam exemplo, participavam, mas certamente não botava a cara a tapa ali, porque senão cai o exército todo, né? Até por uma questão de estrutura, de estratégia, dependiam desses caras. Então, o Jojo tá contando ali como é que
o Alexandre participava sem se expor tanto, ficando numa situação mais protegida ali. Então tá, eu acho que essa imagem é mais para a gente ver a diferença, né, de como a individualidade e a coletividade tinham papéis diferentes nessa época do que a gente não consegue nem imaginar. Eu acho que é isso, assim, ó, isso aqui é para a gente começar a ter uma ideia, porque a gente não sabe o que é viver numa sociedade dessas, né, trazendo essa contraposição entre individualidade e coletivismo, ou público e privado. Uma das coisas, né, que eu acho que também pega essa lógica, né, do público e do privado e traz aqui, principalmente para a ciência política, por isso, né, considerado o pai da ciência política, Maquiavel, é a divisão que o Maquiavel vai fazer da ética, né, cristã, de que um indivíduo faz para ir para o céu, né, para salvar sua alma, tem que ser sempre bom e nunca ser mal, e na ética da política, né, como é que a gente mantém um Estado, né, como é que a gente ou alcança o governo ou se mantém no governo, né? A gente, por Maquiavel, a ética política, para se salvar o Estado, a gente pode ser bom quando possível, mas tem que ser sempre mal quando necessário, né? Então, ao separar, né, a lógica do Estado e a lógica dos indivíduos, né, o Maquiavel vai dizer, olha, tá certo, se tu é uma pessoa sozinha, se tu é um cidadão qualquer, tá certo tu fazer o bem e tentar ir para o céu, né, seguir a igreja, é isso aí mesmo, vai nessa. Agora, se tu for um governante, não. Ou seja, essa esfera aqui, estatal, né, de governo, segue uma lógica oposta até, né, ou pelo menos muito diferente, né, da lógica dos indivíduos, né? O público tem uma lógica diferente do privado. E aí a gente chega nesse feudalismo, né, aquela divisão em feudos da Europa, onde cada região está produzindo, né, seus alimentos, cuidando das suas terras, né, vez que outra dando uma força ali para um rei, mas esses interesses individuais e múltiplos e diversos, né, de tantas pessoas poderosas, tão fragmentado o poder político na Europa, levava a muitos conflitos, muitas guerras, né? E esses caras, né, os barões, os senhores feudais aí, e as famílias reais perceberam, né, com o tempo, que isso aí não estava dando muito certo, né? Estava dando mais prejuízo do que ganho, né? Porque mais se perde do que se ganha com isso. Então começaram a fazer alguns tratados de paz que ficaram conhecidos depois da reunião, né, de alguns deles como tratados de Westfália, né? O que é isso? Eles começaram a dizer, olha, vamos organizar aqui os esquemas para a gente parar de brigar entre nós, um feudo contra o outro, uma monarquia medieval aqui contra a outra, e vamos estabelecer alguns critérios, né? Então, primeiro começaram a organizar, né, seguindo um pouco também, ou muito, né, da lógica do Maquiavel, de que o Estado tem a sua lógica própria. Então, Maquiavel entra aqui para a organização pública, para a administração pública, né, do Estado, e se entende que o Estado tem uma racionalidade própria, né, seguir o interesse nacional, né, não é uma lógica individual, né, a reprodução do individual no público, não. Aqui, né, o Estado passa a ter seu interesse. Lembrando que até então o Estado servia a indivíduos, né, a faraós, a imperadores, a reis, a senhores feudais, né? Era uma lógica muito, apesar, né, vamos abrir uma exceção teórica ali, a democracia ateniense e a República Romana, mas muito na teoria, né, muito mais na teoria do que na prática, né? Ainda era uma sociedade aristocrática que servia a alguns poucos, né? Aqui, também, pelo menos na teoria, né, ou pelo menos vai se estruturando institucionalmente isso, passa a se ter a busca do interesse nacional. E esse interesse nacional ainda representava, né, muito ali ou do senhor feudal ou do monarca da época. E esses caras, né, essa elite, essa aristocracia, começa também, né, estabelece nesses tratados um negócio, ó, vamos cada um respeitar o seu, em vez da gente sair para porrada quando a gente tiver alguma coisa que a gente não está se entendendo, vamos partir para a diplomacia, né? Vamos conversar primeiro para ver se a gente não resolve sem precisar se matar e gastar muita coisa, muita grana, né, numa guerra. Vamos respeitar um ao território do outro, né? Não vamos sair se metendo quando a gente achar que o outro está fazendo alguma coisa de errado, né? E vamos estabelecer algumas regras, né, para essa relação entre nações, né, que vai ficar conhecido depois como direito internacional público, né? Então, basicamente, esses tratados montam uma estrutura, né, que centraliza, né, aquele poder, né, que organiza, cria uma lógica estatal que vai servir, com o passar do tempo, para ir tirando poder dos senhores feudais, saindo daquela lógica de poder político fragmentado para um poder mais centralizado, muito por causa de questões econômicas, né, por causa do prejuízo que estava dando os conflitos durante o feudalismo.
né? Só que isso cria as bases porque passou a ser conhecido como absolutismo. Por um lado, essa estruturação do Estado, né, essa organização, esse interesse nacional, né, esse foco, né, no interesse nacional, a diplomacia, o respeito à soberania, acabou dando mais protagonismo para o papel dos reis, né, enquanto antes os senhores feudais eram os protagonistas, né, a partir dos tratados de Westfália, né, desse papel, desse reconhecimento do papel do Estado mais centralizado, os reis ganham mais protagonismo, mais importância no cenário político. Importante lembrar também, que eu esqueci de falar antes, nos tratados ali, né, que são os barões ali, são os senhores feudais, são os grandes aristocratas, né, dessa época que se reúnem para fazer esses tratados. A gente vai passar, mas não vou entrar muito a fundo nisso, mas vocês devem ter ouvido falar da tal da Magna Carta, né, da Bill of Rights, alguns tratados, principalmente na Inglaterra, né, que foram feitos, que eram os barões ingleses limitando os poderes dos reis britânicos, né? Mas só para destacar isso, que geralmente a relação que a gente tem aqui não é nada popular, tá? Não tem o povo se manifestando e querendo organizar e reclamando dos problemas, das guerras, não. É aristocracia e monarquia, né? Uma elite política e econômica conversando entre si, entre suas duas camadas, né? A nobreza, né? E os aristocratas, os barões, os senhores feudais e do outro lado os reis, tá? Então, como é que aquela estrutura do Estado, né, que começou a ser construída com os tratados de Westfália, vai se materializando, né, nas monarquias absolutistas, né? Os reis dessas monarquias absolutistas começam a perceber que eles não podem ficar dependentes dos barões ali, dos senhores feudais, né, para pegar o exército, por exemplo, para fazer suas guerras. Então eles começam, como tem o interesse nacional, né, essa estrutura mais centralizada, eles dizem, vamos centralizar também o exército. Vamos ter um exército permanente do rei, meu, que responda diretamente a mim, né, vai dizer o rei. Né? E para isso também, para que a gente possa bancar esse exército e poder fazer outras coisas que a gente quer, vamos criar um sistema central de tributação, vamos ter impostos cobrados de forma mais centralizada, né, que venha diretamente, não dependa tanto dos senhores feudais. As relações diplomáticas, como a gente já viu também, na figura desses reis representam então os estados, né, e seus interesses nacionais, tanto que o Luís XIV, que está aqui nessa imagem, né, rei da França, considerado o rei Sol, né, o maior símbolo das monarquias absolutistas, né, o maior rei de todos os tempos, que mais centralizou o poder, ficou conhecido pela frase, o Estado sou eu. Né? Por quê? Porque ele está dizendo que ele cumpre todas as funções, o que ele decidir, ele cria as leis, ele aplica as leis, ele cobra os impostos, ele né, cria os impostos, ele aplica o recurso vindo desses impostos. Quando tiver um conflito, ele julga, né, com base nas leis ou não, ele decide, ele faz o que ele quiser e bem entender, e não existem limites, né, ao que ele pode fazer. E além disso, entrando ainda na questão mais de mercado, né, esses estados começam a perceber também o seu papel econômico. Né? Com essa estrutura centralizada, os estados vão querendo expandir seus territórios e adquirir colônias, né, em novos territórios que estão sendo descobertos pelo mundo, então vão expandindo as suas fronteiras, né, para obter mão de obra ou matéria-prima em outros locais no mundo, explorando aí suas colônias e outros territórios. Né? Então vejam que todas essas características acabam contribuindo, então, para a diminuição da importância dos senhores feudais, do feudalismo, né, a substituição, né, meio que a queda, entre aspas, do feudalismo e a ascensão do absolutismo, né, onde essas monarquias absolutistas predominam, porque tem reis quase com poderes ilimitados, justamente por causa dessa lógica de um poder centralizado no Estado. E veja que se na Idade Média, né, o Estado se fragmenta nos feudalismos e o mercado se fragmenta junto, quando o Estado se centraliza no absolutismo, o mercado se centraliza junto. Né? E aí a Companhia das Índias Ocidentais, lá, que vinha aqui, né, explorar o Brasil e outras colônias pelo mundo, a Índia, cara, era o lado privado do Estado, né? Diretamente ligado, sustentado pelo Estado, né? E atendendo a interesses estatais, fazendo guerras, né? Uma coisa até difícil da gente fazer, essa separação muito clara entre o público e o privado nesses interesses econômicos. Aí, gente, começa a vir, né? Renascimento e Iluminismo, né? Alguns autores importantes aqui para
para a gente entender como é que essa lógica vai se trabalhando com o passar do tempo. Primeiro autor, primeiro contratualista, Thomas Hobbes. Ele nasce, parece que nasceu prematuro durante a Guerra Civil, durante uma ameaça de invasão espanhola, né, a armada, lá, os navios espanhóis estavam para invadir a Inglaterra, e estavam em frenesi na Inglaterra, medo dessa invasão espanhola, e diz que nesse processo de quase invasão, aí, de ameaça de invasão, a mãe dele entrou em trabalho de parto antes da hora, a mãe do Hobbes. Ele nasce prematuro, e até na autobiografia dele, ele diz que a mãe dele deu luz a gêmeos, né, a ele e ao medo. Isso é fundamental para a gente entender o Hobbes, né? Ele não teve outro irmão, ele nasceu sozinho, né? Quer dizer, não teve um irmão gêmeo, né? Ele nasceu sozinho, só ele, mas para se explicar, para explicar a sua lógica, ele usa dessa figura, né, de dizer que ele teve um irmão gêmeo, que foi o medo. Porque para entender o Hobbes, a gente tem que ter na cabeça que ele está sempre com medo, seja dessa invasão espanhola no seu nascimento, ou a Guerra Civil Inglesa ao longo da sua vida, que estava um caos na Inglaterra, né? E gente se matando. E caos aqui não é briguinha, não é o caos que a gente tem hoje em dia, né? Gente na rua se matando, na machadinha, na facada, né? Invadindo a casa um do outro, né? Se estuprando pelas ruas, uma coisa feia. E aí, com base nesse cenário, nessa visão de mundo, é que ele vai construir a sua ideia, né? A teoria, uma das bases para a teoria contratualista, que tem como ponto de partida a ideia do que ele chama de estado de natureza, que é uma situação onde ainda não existe o Estado, né? Não existe a sociedade civil organizada, não existem leis, né? Então, ele pega, vamos dizer assim, como se fosse, né, de certa forma, assim, o oposto do Durkheim, né? O Durkheim vai nos dizer que antes do indivíduo já tem sociedade. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Que já existiam regras sociais, já existiam normas de conduta, né? Leis naturais, né? Leis sociais, né? Antes de existir indivíduo. Então, o indivíduo já nasce dentro de uma estrutura que tem regras, né? O Hobbes vai fazer o contrário, uma lógica mais liberal, né? Ele vai individualista, ele vai dizer não, né? Primeiro existiam indivíduos, pessoas, né? No estado de natureza, e não existia lei nenhuma, não existia nenhuma regra. A gente vivia com base na lei da natureza, lei do mais forte, né? Como funciona olhando para as outras espécies animais. E aí vale a lei do mais forte. E o que rola na natureza, né? A luta de um contra o outro, de todos contra todos, né? E daí vem a frase dele, famosa, né? Do homem é o lobo do homem, né? O homem, o ser humano é o mal, é o problema do próprio ser humano, é o que causa os próprios problemas dos seres humanos, porque na essência, diferente do Sartre, que diz que a gente não tem uma essência humana, né? E daí vem a ideia do existencialismo, que a gente vai se construindo com o passar do tempo, diz o Sartre. O Hobbes não, o Hobbes vai dizer, não, já tem uma natureza humana, nós somos maus, né? A gente é egoísta, invejoso, né? A gente faz mal um para o outro, somos sacanas. Então, se não tiver regra, né? Se não tiver lei, vai ser uma bosta, né? Se não tiver uma organização, um Estado, né, para organizar a vida em sociedade, é uma bosta. Vai ser o que ele chama de estado de natureza. Eu gosto muito de uma aula do professor Clóvis, que ele dá um exemplo, que eu meio que adapto, assim, para a gente entender o estado de natureza, porque tem gente, quando fala estado de natureza, imagina, sei lá, um filmezinho lá do Teletubbies, né? Aquelas colinas verdes, ou aquela tela antiga do Windows, não sei se vocês conheceram, que eram umas colinas verdes, do céu azul, com nuvens, aí um ser humano pelado, andando, correndo, puro e belo, né? O Hobbes vai dizer que não, velho, né? Que o estado de natureza tinha uma galera, primeiro, não era só bicho e mato, já tinha um monte de gente, e essas pessoas competiam entre si, né? E valia a lei do mais forte. Então, se a gente fosse aplicar o estado de natureza agora, né? Se a gente passasse do nada, assim, tá, agora estamos no estado de natureza, significa que eu posso sair aqui de casa, andar aqui na rua, parar no primeiro boteco que tem aqui na esquina e ver que tem um pessoal ali mandando uma feijoada, comendo uma feijoada. Eu olho, dois magrão, fraquinho, baixinho, magrelo, digo, eu me garanto, vou lá, sento pau nos dois caras, né? Cago os caras a pau, sento na mesa deles e como toda a feijoada deles. Dá nada. O dono do bar não vai falar nada, porque ele sabe que se ele falar comigo, eu sento o pau nele também, porque eu sou forte, não vai vir, não tem polícia, não tem nada para vir me repreender, né, por estar fazendo alguma coisa de errado, porque não tem
a noção de certo e errado, né? Que vale a lei do mais forte. Se eu sou mais forte dos caras, eu posso fazer o que eu quiser. Vou pro bar do lado, tem uns caras tomando uma cervejinha, dou um pau nos caras também, pego, tomo toda a cerveja dos caras. Já, né? Com a cabeça cheia de cerveja, vejo uma mulher passando na rua lá, acho bonita, não sei o quê, pego a mulher pelos cabelos, dou-lhe uma paulada, arrasto para um canto, estupro a mulher. Eu me lembro quando eu dava esse exemplo lá no Projeção, na aula de ciência política, tinha uns malandros, geralmente senta mais pro fundo, e começava a dar umas risadinhas, não sei o que dizer, eu tô gostando desse estado de natureza aí, professor. Isso é legal, dá para comer feijoada, tomar cerveja, transar a hora que quiser. Eu digo, pois é, só que tem um problema. Depois de encher o bucho de feijoada, encher a cara de cerveja e, né, satisfazer os prazeres do corpo até não querer mais nada, ninguém é de ferro e tem uma hora que a gente tem que descansar, né? Chega lá no final da tarde, a gente acha uma árvore para deitar embaixo e dá uma descansada, dá uma dormidinha. E aí quando a gente começa a pegar no sono, passa um cara grande, forte, um Hulk, assim, e o cara nos olhos, gostei de ti. Aí dá uma cutucada na gente, assim, dizer, professor, acorda aí, que eu gostei de ti, eu tô com vontade, tô cheio de energia. Eu digo, não, velho, desculpa, mas eu tô dormindo aqui, eu tô bem cansado, tô na minha hora do descanso, né? Vou ficar de boa aqui. E o cara vai me dizer, meu filho, deixa eu te explicar, não tem horário do silêncio, não tem hora do descanso, não tem nada disso, nós estamos no estado de natureza, meu velho, e aqui que manda é a lei do mais forte, e eu sou mais forte do que tu, eu vou fazer contigo o que eu quiser. Aí o malandrão lá do fundo já fechava a cara, né? Já achava que não era mais tão legal assim, o fato dele poder ser estuprado também, né? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração no estado de natureza. E ainda umas ressalvas, né? Porque tem um malandro que vai dizer, não, mas eu me garanto, porque pode vir mais forte, eu sou fodão mesmo, eu ganho. Olha, cara, tudo bem, tu pode ser fodão, mas a mesma lógica da guerra lá. Tu ganha de 1, mas se vier 2, se tu for fodão, eu ganho de 2, se vier 10, se vier 20, se vier 100, chega uma hora que tu perde. E mesmo assim, né, chega uma hora que tu fica velho, né, mesmo sendo fodão, e aí quando ficar velhinho, os caras vão te pegar. E pior ainda, para chegar a ser fodão, todo mundo precisa antes ser criança. E no estado de natureza não tem essa de ser criança. Os caras te pegam, te matam, te comem, te estupram, fazem o que quiser contigo, porque não tem lei, o que tem a lei do mais forte. Então, nesse cenário, acabou, né? O malandro se me fudir, acabou com todos os meus argumentos, não quero mais o estado de natureza. Por quê? Porque senão a gente morre criança ainda no estado de natureza, né? E aí, esse é o cenário do Hobbes, tá? Estado de natureza é essa luta de todos contra todos, cada um cuidando dos seus interesses individuais, né? Sendo cada um o problema do todo, né? E aí, o que ele vai propor? Ele vai dizer, olha, nessa bagunça, nesse lugar caótico, né, só tem uma solução. Todo mundo fazer um acordo, fazer um contrato social e abrir mão de parte dessa liberdade de poder roubar a feijoada, a cerveja, a mulher dos outros, né? Abrir mão um pouco disso, dizer, olha, eu vou respeitar, né, certos limites aí, não vou poder fazer o que eu quiser, para que o Estado, para que a vida em sociedade possa funcionar. E aí os indivíduos transferem parte dessa sua liberdade para uma figura, né, que eles chamam de Leviatã, que deu nome para o livro dele, que é uma figura bíblica lá, que cuida dos bichinhos pequenos, lá, um peixe grande, que protege os menores, comendo os do meio, uma coisa assim. E aí a ideia é essa, é que pequenos, né, os fracos, juntem, deem um pouquinho do seu poder para uma entidade só, que vire muito forte e possa proteger, então, os indivíduos. Por isso, o papel do Estado, segundo Hobbes, o único papel do Estado é garantir a segurança, né? Ele tem a frase de que o Estado cumpre o seu papel quando as pessoas podem dormir de porta aberta, né? Só que, para isso, o poder do Estado, né, do soberano, do governante, tem que ser ilimitado. Ele tem que poder fazer o que ele quiser, né? Portanto, o Hobbes está passando pano, né, para as monarquias absolutistas. Ele está dizendo, olha, gente, eu sei que é uma merda, eu sei que esses reis abusam, né? Sei que o Luís XIV lá está dizendo que o Estado é ele mesmo. Eu não sei se vocês sabem, tinha uns reis que eles criavam uma lei que era o seguinte, dizer, olha, todo mundo que quiser casar aqui no meu reinado pode casar com a minha autorização, só que a noite de núpcias da esposa, a primeira noite é comigo. Então, todo mundo que fosse casar tinha que deixar a mulher lá, perder a virgindade, geralmente, ou não, né, sei lá, mas tinha a primeira noite com o rei, né? O cara inventava imposto para fazer o casamento da filha, né? Então, um negócio assim pesado. A galera, cara, devia ficar puta com esses reis, né? Porque o negócio ia, né, acho que além do que a gente consegue imaginar, né, o abuso desses governantes. Mas o Hobbes vai dizer, olha, é uma merda esses reis? É.
muito ruins, os caras fazem um monte de merda? Fazem. Mas é a única forma da gente não viver num estado de natureza. É melhor ter um governante, né, maluco desses, abusivo, do que viver no estado de natureza, que é o caos, que é a guerra de todo mundo contra todo mundo se dá mal no estado de natureza. Né? Aqui a gente perde um pouquinho, né? Tem uns problemas, mas pelo menos tem uma referência que é o governo central forte. Né? E aí vejam o seguinte, parece que Hobbes está passando pano, está dizendo, não, deixa tudo como está. Mas eu não sei, véio, se não foi meio que sem querer, eu desconfio disso, assim, que talvez não fosse a intenção principal, pelo menos dele, o grau de consciência que ele tinha disso, mas ele acaba mudando uma coisa que vinha desde lá da pré-história, que eu falei para vocês lá das cavernas, para isso. Vejo que desde a pré-história, a justificativa dos líderes, dos governantes, dos faraós, dos imperadores, dos reis, era sempre o quê? A escolha divina. Né? Ou a representação divina, ou a encarnação divina, sobrenatural. Né? Hobbes muda isso, né? Como um bom representante aí do Renascimento e do Iluminismo, trazendo de volta aquela racionalidade da Grécia antiga. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o que justifica esse governante não é Deus. Apesar dele falar de Deus, né? No livro dele, volta e meia, ele fala, mete Deus na história, mas a justificativa para a gente respeitar o rei não é a escolha divina, não é o sobrenatural. Mas sim essa lógica toda, dizer, olha, por que eu vou aceitar o governante? Não é porque foi Deus, é porque é melhor ter um governante abusivo, para mim é melhor eu ter um governante abusivo do que viver no estado de natureza. Eu saio ganhando, eu, indivíduo, saio ganhando com isso. Né? Então isso é fundamental, um primeiro passo para voltar a mudar aquela esfera pública para o privado, do coletivismo da Idade Média, do feudalismo, do absolutismo do Luís XIV lá que manda em tudo, um cara dizendo, olha, o que importa é o teu interesse individual, é o que como tu sai ganhando individualmente, e perceba que individualmente tu sai ganhando, né, num estado organizado, né, quando a gente transfere poder e faz um contrato social e cria uma sociedade civil organizada com a figura do Estado para nos governar, por pior que seja esse Estado ou esse governante. Após Hobbes, seguindo a mesma estrutura de contrato social, Estado de natureza, vem o Locke, né? Que a gente já viu falando sobre liberdade, só que para ele, para o Locke, ele vai interpretar, ele vai pegar as mesmas figuras do contrato social e do Estado de natureza e vai dar uma olhada, né, uma pegada diferente. Ele vai ver que o Estado de natureza, para ele, não era tão ruim, não é que fosse bom, mas ele não era tão ruim, tão caótico quanto o do Hobbes. Né? Tinha alguns problemas, alguns inconvenientes, principalmente o fato de, por não ter lei, as pessoas, né, não ter instituições públicas, né, como governo e polícia e tribunais, né, os indivíduos é que tinham que fazer esses papéis, então se alguém me rouba, eu tenho que ir lá, pegar o cara, prender o cara, julgar o cara, condenar o cara, eu tenho que fazer isso. Isso é um trabalho inconveniente, não dá muito certo. Né? Melhor que tenha uma instituição que faça isso por mim. Esse é o inconveniente do estado de natureza para o Locke, desculpa. Né? Mas por que o Locke vai dizer que não é tão ruim o estado de natureza? Porque ele acha que mesmo antes de existir Estado, mesmo antes de existir sociedade civil organizada e leis propriamente ditas, né, leis escritas ou, sei lá, criadas pelo homem, pelo ser humano, ele acredita no que ele chama de direitos naturais, que lá no campo do direito a gente vai chamar, né, de justnaturalismo. A ideia de que existem leis que vêm da natureza, que não é o ser humano que criou, não, que vem da natureza, meio quase biológicas, assim, né? E para o Locke existiam esses direitos naturais, né? Que eram basicamente três: o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então Locke vai dizer que mesmo no estado de natureza, mesmo sem Estado, nós seres humanos já sabíamos, tínhamos dentro da nossa cabeça, né, que a gente tinha que respeitar a vida do outro, a liberdade do outro e a propriedade do outro. Né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, eu não quero um governo ilimitado, né, uma monarquia absolutista que nem defendia o Hobbes. Eu acho melhor a gente ter um governo, porque o Hobbes está certo, a gente precisa de um Estado, mas esse Estado tem que ser limitado. Por quê? Porque ele não deve só garantir a segurança, que nem falava o Hobbes. Não adianta, isso é pouco, porque é uma coisa natural, né, vem desde antes do Estado, o meu direito à vida, liberdade e propriedade. Então, um Estado, para cumprir o seu papel, ele tem que garantir a defesa dos direitos naturais dos indivíduos. Garantir que os indivíduos vão ter direito à vida, à liberdade e propriedade garantidos. Vai ser com base nisso
que ele vai dizer, né, diferente do Hobbes, vai dizer, olha, se o Estado estiver garantindo a segurança, pode fazer qualquer merda que a gente tem que aceitar esse Estado. O Locke vai dizer, não. Não adianta só garantir minha segurança. Se não estiver garantindo a minha liberdade, a minha propriedade, a minha vida, né, acho que o vida é o que tem em comum, né, mas a liberdade e a propriedade, principalmente, propriedade é o termo mais crucial. O Locke, inclusive, chama, ele inclui a categoria vida e liberdade na categoria mais ampla, que ele chama de propriedade. Né? Ele acha que a gente somos donos de nós mesmos, então a gente transfere isso também para as coisas, né, que a gente trabalha, produz. Então a grande questão para ele é a propriedade. Se o Estado não estiver garantindo nossa propriedade, nossa vida e nossa liberdade, a gente pode se rebelar contra o Estado. E vai ser com base nessa ideia que o Locke vai defender que um dos direitos também mais importantes dos seres humanos é o direito ao armamento, a terem armas, né? Porque essa rebelião contra o Estado tem que ser armada, porque o Estado vai ter armas, né? Vai ter uma estrutura do exército, né? Da polícia. Então, os indivíduos, a sociedade civil, tem que ter direito a armas para, na hora que o Estado estiver agindo mal, os cidadãos poderem se rebelar contra eles. Não faz muito, vazou um vídeo lá da reunião ministerial do Bolsonaro citando Locke. Né? Vejam só que maravilha, né? Como é culto o nosso presidente, né? O cara entendeu Locke, né? E está defendendo hoje em 2022 o que Locke defendia em 1600. Está um pouquinho atrasado, né? Por que está um pouquinho atrasado? Porque uma coisa, né? Faz sentido, talvez aqui para o Locke, os cidadãos se armarem, porque talvez ele está falando também de uma elite aqui, né? Quando ele chama de sociedade civil, uma elitezinha branca, rica, lá da Inglaterra. Aí os barões, né? Basicamente barões ingleses têm que ter armas para quando o Estado esse da monarquia, né? Limitada aqui que ele está propondo, quando fizerem merda, os barões podem se rebelar contra o monarca. Só que nessa época todo mundo tinha umas pistolinhas meio falhadas de pólvora, né? Então tinha 2, 3 tipos de arma nessa época. Aí faz sentido, né? Porque as armas do Estado vão ser as mesmas armas da sociedade civil, né? Agora hoje, como é que vai funcionar isso em 2022, a proposta do Bolsonaro, que ele diz que o cidadão tem que ter direito à arma para não ter que se submeter a um governante que vá contra a sua liberdade. É Locke, ele está dizendo Locke com todas as letras, o Bolsonaro, tá? Só que está, como eu disse, está um pouquinho atrasado. E hoje em dia, o governante, ele tem tanque de guerra, ele tem caça a jato, ele tem bazuca, metralhadora, míssil. E como é que eu faço? Então, para eu poder garantir que o governador, que o ibanês não vai me obrigar a usar máscara e não vai me impor o lockdown, eu vou montar um arsenal de tanque, de metralhadora, de míssil para poder lutar contra, né, as forças armadas do Estado, né, porque o Estado tem essas armas. Não adianta eu ter um 38, né, vai ser que nem lá os ucranianos contra os russos, tacando coquetel molotov lá nos caras. Não adianta, eu vou perder, né? Então, eu acho, pelo menos a minha leitura, que hoje em dia não faz... Essa lógica pode até defender o direito ao armamento, à posse, ao porte de armas, por outras questões, para defender contra crime, isso é uma coisa. Agora, para defender, né, contra o Estado, não faz mais muito sentido, né? Porque as armas do Estado mudaram de categoria. Bolsonaro procurou o primeiro link, na primeira linha, certeza. Não tem qual o primeiro link, primeira linha, nem procuro nada, cara. Isso, contaram para ele, né? Ele tá condizente com a mentalidade do Bolsonaro, é para iluministro, isso aí. Leu a manchete e achou que tinha entendido. Vou fazer uma pausa para os... Deixa eu só ver que tá. Então é isso. O principal negócio do Locke, a gente já tinha visto também, é a lei, né? Ele vai dizer, então, que a gente tem que criar limites para os governantes, né? Não tem que ser um governo ilimitado, mas sim limitado por leis, né? Leis materializadas tanto numa constituição, né, monarquias constitucionais, quanto num parlamento, né? Pessoas que vão criar leis. E lembra, de novo, esse parlamento aqui é uma elitezinha dos barões, é aqueles caras que faziam lá Magna Carta, Bill of Rights, é barão. Sugiro, procure no Wikipedia, vocês acham um resuminho dessas cartas, vocês vejam os termos dessas cartas. É assim, ó, não pode, quase todas começam com imposto,
É o Partido Novo de 1600, 1200, né, no caso da Magna Carta. Lá. Partido Novo é velho pra caramba, véio. Já tinha Partido Novo lá em 1200, pedindo para não cobrar imposto, porque esses caras começavam assim, é barão, rico, dizendo para o Estado cobrar menos imposto, porque eles estão gastando muito para atender os interesses do Estado. Tá? Depois eu vou explicar a diferença do Estado dessa galera aí para o nosso. Mas é isso. Então, Locke, uma palavra, Locke, lei. Né? Por isso, onde não há lei, não há liberdade, para falar de liberalismo. Né? E onde não há lei, não há um governo que garanta a defesa dos direitos naturais, a vida, a liberdade e propriedade. Esses são os interesses do Locke. Né? E é importantíssimo esse passo, apesar de continuar sendo elitista. Abrindo um parênteses aqui, fazendo uma pausa entre os contratualistas, vamos pegar o Montesquieu. Né? Montesquieu, no Espírito das Leis, vai propor a teoria da separação dos poderes para quebrar as pernas lá do Luís XIV. Né? Porque o oposto, enquanto o Luís XIV, o Estado sou eu, uma pessoa só, eu faço tudo sozinho, o Montesquieu vai dizer o seguinte, olha, é da natureza do poder que se abuse do poder. E isso é fácil de mostrar para vocês. Pega um síndico de prédio ou de condomínio, daí onde vocês morarem, ou um líder de turma, ou um presidente de um centro acadêmico, mas pega assim, ó, o nível mais baixo que tu puder achar de organização social, esse representante, cara, quem é que não conhece uma história de um cara que abusou no centro acadêmico, um cara que abusou no condomínio, o síndico que acha que manda nas coisas? É isso, não interessa o quão insignificante seja esse poder. Né? O presidente de time de futebol também, né? Tudo, é corrupção. Onde tem poder, tem abuso de poder. E o Montesquieu vai concluir que só um poder pode frear o poder, só o poder freia o poder. Então, o que ele vai dizer? Vamos ter que criar vários poderes para que um freie o outro. E é isso. Em vez de deixar todos os poderes na mão do Luís XIV, dizendo que o Estado sou eu, vamos criar órgãos diferentes, né? Vamos dividir esses poderes por várias pessoas ou por vários órgãos compostos por várias pessoas, né? E aí separando, então, os poderes, né? Aí ele vai beber lá no Aristóteles, que já falava das funções executiva, legislativa e judiciária, né, e vai propor, então, que essas funções sejam divididas. Então, quem faz a lei não julga com base nas leis, e quem executa as leis não cria também as leis. Cada um faz o seu papel. No Capão mesmo teve até tentativa de golpe. É isso aí, não estou falando, não tem erro, eu nem sabia, mas é aquele chute que a chance de acerto é 100%. E voltando para os contratualistas, nosso terceiro, né, o Rousseau, o mais bonzinho, digamos, dos três, foi o mais ingênuo, lindo. Por sinal, é curioso, tá? Só para não dizer que só falei de flores, uma das obras, um dos focos, né, do trabalho do Rousseau é na pedagogia. Ele falava sobre educação de crianças, como educar crianças. Só que ele teve 5 filhos, se eu não me engano, com mulheres diferentes, porque ele pegava umas velhas ricas e saía tendo filho com elas, e botou todos os filhos num orfanato lá, não criou nenhum dos filhos, mas escrevia, né, sobre como criar filho. Então é meio contraditório que é o Rousseau. Né? E também um cafetão, e o cara ficava... Cafetão não, como é que diz? O cara que explora mulher rica. O cara ficava, só colava nas velhas ricas para se dar bem. O que rolou? Bom, eu desconfio até, não sei. Tem uma explicação que diz que o Rousseau foi influenciado, não me lembro qual é o livro, que foi escrito aí no meio do caminho, que se escreveu com base numa feira que teve lá em Rouen, cidade no norte da França, com uma exposição tentando convencer os caras a investirem na exploração do Brasil, aqui no começo do Brasil colônia, e aí um índio brasileiro que teria dado uma letra lá para o rei da França na época, e dito, olha, que não entendia porque tinha tanta gente fraca, né, tanta gente forte se submetendo, tanto guerreiro, tanto trabalhador, forte, se submetendo a um rei tão fraco que nem ele, assim. E diz que não se entendia como é que o povo não se rebelava para derrubar ele. Né? Aí diz que escreveram essa fala desse índio num papel, registro dessa exposição, que depois um cara leu e escreveu um livro, que depois o Rousseau leu e escreveu não um contrato social, mas sim o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Né? Então, essa noção da crítica à desigualdade do Rousseau, uma das teses é que teria alguma inspiração num índio brasileiro. Eu acho muito bacana lembrar sempre isso, para ver que o Brasil pode ser parte aí dessa história internacional que moldou né, o destino do mundo, que a gente conhece.
que diz o Rousseau? O Rousseau, né, com essa perspectiva... não, o que eu ia dizer é o seguinte, eu acho que o que fez o Rousseau talvez adquirir essa pegada dele foi o seguinte, rolou na época dele um concurso num jornal, acho que era em Paris, né, um concurso que tinha uma pergunta que era o seguinte, assim, olha, o mundo, a sociedade está melhorando com o progresso e com a civilização ou não? Aí escreva uma redação, sabe? O Rousseau foi safo, foi esperto, né? Por quê? Imagina, iluminismo, né? 1700 e pouco, saindo da Idade Média, né? Entrando nesse mundo liberal, moderno, né? Então, óbvio, está todo mundo deslumbrado, né, com os avanços da ciência, a academia crescendo, né, os intelectuais ganhando cada vez mais importância. E aí, meio óbvio que a resposta dos caras, né, para esse concurso é dizer o que melhorou, né, com a civilização e com o progresso. O Rousseau me faz a redação dele falando o oposto. Não, piorou. Ganhou o concurso desse jeito, né, falando que ninguém esperava. Como é que ele baseou essa lógica dele? Ele disse, olha, quando a gente olha para a natureza, e aqui ele está fazendo, sim, né, uma coisa parecida com o que eu falei antes lá do estado de natureza. Né? O estado de natureza do Rousseau, esse sim parece com o Teletubbies e com a tela do Windows, né, os índios pelados vivendo em paz. É o mito do bom selvagem, literalmente, exatamente, né, aqui que aparece essa ideia, esses europeus olhando para as Américas e vendo os índios que viviam por aqui, né, comparado com eles lá, uma bela harmonia com a natureza, apesar de não serem tão pacíficos como alguns deles imaginavam, alguns até mais violentos e cruéis, né, e guerreiros do que os europeus, né? Mas muitos europeus criaram um fetiche, um certo romantismo em cima disso, e viram aqui nos nossos índios e selvagens, né, uma certa bondade natural. Então o Rousseau parte da ideia de que na natureza o ser humano é bom, piedoso, justo, né? Então, livre, né? Tudo de bom. Então, algumas frases aqui dele, né? O homem nasce livre, mas quando ele olha em volta, né, por toda parte encontra-se a ferros, né? Ou seja, acorrentado. Né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Né? Como a gente já tinha visto quando a gente falou sobre igualdade, né, em contraposição ao Nietzsche, né? O Rousseau acha que a gente nasce bom e a sociedade estraga. Por que a sociedade estraga o ser humano? Né? Por causa daquele contrato social lá do Locke, principalmente. Né? Por quê? Porque o contrato social do Locke pega aquela sociedade que já existia, né, que não era o estado de natureza, indivíduos virgens, pelados, né, sentando para fazer um acordo, mas sim, né, pessoas já, né, barões cheios da grana e com aquelas sociedades que tinham sempre aquela mesma estrutura, né, de classes, né, com umas pirâmides onde o topo é uma minoria e uma base que trabalha e rala, né, e que é o grosso da sociedade, quantitativamente falando, né, que não tem nada. E aí o contrato social é todo mundo, é o barão e é o escravo, né, assinando o contrato social, dizendo, nossa, chegamos a um acordo, vamos respeitar a vida, a liberdade e a propriedade do outro. A liberdade do escravo, o Locke nem considerava, porque o Locke era a favor da escravidão. Então o Locke achava que podia continuar até escravizando os caras lá, que não tinha problema. O negócio mesmo era respeitar a vida, a liberdade e a propriedade da elitezinha branca, rica, né, dos ingleses que o Locke fazia parte. Tá? Então, esse contrato social do Locke, né, o Rousseau vai dizer, cara, isso só privilegiou os ricos, né? Porque cria o Estado, que é uma estrutura que serve para proteger esses direitos que só são de quem já tem, dos ricos, da elite, né? E protege também, principalmente, como eu falei, o principal termo do Locke é propriedade. Então, a principal função do Estado, na verdade, é cuidar da propriedade dessa elite rica inglesa, né? Então, o que faz esse Estado? Só mantém. Agora, criamos uma estrutura, todo mundo vai participar do sustento de uma estrutura que serve para proteger os mais ricos. Né? Os pobres não ganham nada, nada, não tem uma vantagem com isso. E ainda não podem mais se rebelar, não podem, porque antes, no estado de natureza, teoricamente, o pobre, como eu falei, eu podia ir lá roubar. Se eu conseguisse bater no rico, né? Se eu juntasse uma galera que a gente espancasse o rico, podia roubar o castelo do rico, a feijoada do rico, a cerveja do rico. Mas agora eu não posso mais, porque agora o rico tem o Estado, tem a polícia, tem o exército, tem a justiça, tudo isso trabalhando para ele. Então o Rousseau vai dizer que esse primeiro contrato social que o Locke propõe é um pacto de submissão. O povo se submete a essa elite e por isso forma um Estado autoritário. E ele propõe um novo contrato social, né, que vai se basear na vontade geral, né,
que todos vão participar, e agora todos é todos mesmo, não é mais a elitezinha do Locke, né? Todos devem participar da criação das leis para que as leis possam ser legítimas, né? Para que elas possam ter legitimidade. E aí sim a gente vai ter um pacto de liberdade com a participação de todos, e esse pacto de liberdade vai se materializar num Estado democrático, republicano. Professor, para Oi. ele, legitimidade, então, seria mais a capacidade de gerar consenso, né? Não de... Não, não necessariamente. é o legitimidade, não é o consenso necessariamente, né? Mas um acordo da maioria, não precisa todo mundo concordar necessariamente. Mas é a vontade geral, é o espírito coletivo, né? Não temos os mecanismos, né, de como fazer essa mensuração, ainda não estão muito bem definidos. Mas é o espírito da maioria, ou do coletivo, do geral, né, que ele chama, e isso dá a legitimidade, né? A legitimidade é resultado da vontade geral, não o contrário. Portanto, então, só para a gente fazer, deixa eu ver, acho que o próximo. Não, tem aqui falando. Então, por que ele está defendendo isso? Por que é legitimidade, Carl Sagan? Né? Porque ele vê o seguinte, olha, quando eu participo da criação das leis, que é um pré-requisito do Rousseau para ser lei, né? O Locke vai dizer que não, pode ser só lá os barões ingleses criando lei, o povão tem que respeitar a lei. O Rousseau vai dizer, não, todo mundo tem que participar da criação da lei, não é que todo mundo vai fazer a sua proposta de lei valer, né? Mas vai fazer parte. Né? Quando eu participo da criação da lei, mesmo que eu saia derrotado, né, eu estou fazendo parte desse processo. Né? Então, quando eu obedeço à lei criada a partir da vontade geral, é como se eu estivesse obedecendo a mim mesmo, pelo menos dentro desse conjunto, né, que ele vai chamar de vontade geral. E essa vontade geral é encontrada através do debate. Né? Ele acredita que, debatendo, conversando, a gente se entende, né? Vamos acabar com as divergências ali, vamos criar não um consenso, mas uma coisa pública, né? Uma res pública, uma república. Mentindo ele não estava. Do que, Capitu? Deixa eu botar. Uai, professor, de que o contrato social feito pelos outros não era democrático. Claro, claro. Com certeza. O problema vai ser a materialização aqui do Rousseau. Eu já vou botar isso para vocês. Só para voltar aqui, eu devia trocar essa ordem aqui dos tópicos, porque esse aqui é o resuminho, tá? Esse primeiro aqui sem negrito. Então, para resumir os contratualistas, né, o Hobbes, né, vai defender o Estado centralizado forte, né, a monarquia absolutista, passar pano para dizer, ó, melhor isso do que o Estado de natureza, porque o Estado de natureza é o caos. O Locke vai dizer que o Estado de natureza não é tão ruim, né, mas, e porque já existiam os direitos naturais, a vida, a liberdade e propriedade, portanto, isto obriga os governantes, né, e, portanto, se faz necessário o principal conceito dele, que são as leis, né, as leis que vão limitar o poder dos governantes. Né? Leis feitas pela turminha dele, não tem problema nenhum, é só ter limite para os reis, que já está legal, e esse limite sendo estabelecido pelo grupinho do Locke, o Locke já está satisfeito. O Rousseau vai dizer que não adianta, né? Nem a soberania está no rei, nem somente as leis, né? Mas sim tem que ter essas leis criadas a partir da vontade geral, da participação de todos, que vão dar legitimidade para essas leis. Rousseau foi livro de cabeceira do Robespierre, o principal nome da Revolução Francesa. Né? Então, essa luta pela igualdade, né, vai vir aí muito inspirada pela obra do Rousseau. A gente vai ver que na prática mesmo, por isso que eu disse, olha, o Rousseau é o principal nome da Revolução Francesa, como inspiração, né? Porque lembrando, a Revolução Francesa foi a galera para a rua, os pobres, os camponeses, né, os sans-culottes, né, foram para a rua para matar, para entrar no castelo e derrubar a monarquia, né, do Luís XVI agora, né, que já estava mais fraco do que o Luís XIV. Né? Entraram no Palácio de Versalhes, mataram uma galera, né? E foi realmente uma revolução popular na sua implementação, na sua execução, vamos dizer assim. Né? Na hora de derrubar a monarquia do Luís XVI, o povão foi junto. Né? Só que na hora de reconstruir o novo Estado, o povão não foi chamado. Aí foi, né? Então, na hora de derrubar
Rousseau na veia, inspirado pelo índio brasileiro lá, que não entendia por que tanta gente forte, né, obedecia a governantes tão fracos. Até tem aquele filme sobre a guerra no Golfo, eu acho, guerra do Iraque, já do Bush filho, né, que é entre lobos e cordeiros. Eu acho que é assim, que tem um general americano, norte-americano, alemão, não sei qual é, que tem um cara que faz, nunca vi tantos lobos sendo governados, né, sendo gerenciados por cordeiros, né, tendo pessoas fortes na base e pessoas fracas no topo da pirâmide, né? Então essa lógica da desigualdade, uma elite, né, fraca, ruim, né, de valores, assim, mesquinha, e uma base com um povão forte que rala e sustenta todo mundo. Inclusive tem uma charge, né, que é famosíssima aqui da Revolução Francesa, que é o povo magro, desmilinguido, subnutrido, carregando nas costas, né, os outros 2 estados franceses ali. Chamar o que rolou de tentativa de golpe é foda. Na Revolução Francesa, Chocolate. Mas o que rolou, então? O povo, inspirado pelo Rousseau, nessa lógica da igualdade, sim, começou a Revolução Francesa e derrubou a monarquia francesa. Mas a partir do momento que a monarquia estava derrubada, e a gente viu aquela Assembleia Nacional, vocês viram que já tinha uma galera dizendo, não, vamos com calma, podemos manter a monarquia, né? Só mudar o rei. Né? Já tinha outros dizendo, não, tem que ser república. Mas mesmo os jacobinos, os republicanos, a esquerda da época, né, junto com Robespierre, já era uma elitezinha, não era mais tanto povão ali fazendo parte. E aí quem é que entrou? Tranquilo, Katashi, já estou terminando aqui também. Aí vamos continuar na aula que vem, na quarta, tá? Quem é que realmente implementou, construiu alguma coisa após a Revolução Francesa? A burguesia. Né? Quem eram? Os comerciantes, industriais, que eram. Não vamos se deixar levar aqui pelos valores, né, pelos preconceitos que a gente tem com as palavras. Nessa época ainda eram realmente uma classe menos privilegiada, porque eles também eram oprimidos, né, por essas monarquias absolutistas, especialmente na França. Tá? Só que eles conseguiram derrubar, né, a monarquia que vigorava até então, e tinham estrutura, né, porque tinham já uma grana, já tinham, né, uma condição econômica também melhor do que os camponeses e os sans-culottes. Então eles conseguiram assumir esses papéis de poder e foram eles que acabaram implementando, né, o novo Estado, construindo o novo Estado francês. Né? E não só francês, como também nos Estados Unidos, e, né, com a Revolução Norte-Americana, a independência, Constituição, até mesmo na Inglaterra. Né? Então passaram a predominar os interesses dessa burguesia, dessa classe comercial, industrial, bancária, né, econômica. E aí o que realmente foi colocado em prática, na verdade, né, o resultado dessas revoluções liberais foi, como o próprio nome diz, né, o liberalismo. Né? A chegar para o Estado e dizer, olha, Estado, não te mete tanto na minha vida, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer minhas coisas, né, que a vida funciona melhor assim. A igualdade não apareceu, a não ser no fim daquela desigualdade formal. Nesse aspecto, sim, né, a estrutura estatal realmente mudou, passou a ser mais igualitária, mas para o povão mesmo, né, não surtiu tanta diferença assim. A diferença maior foi para essa camada intermediária, né, vamos chamar assim, da burguesia, dos comerciantes, né, essa elite econômica. E aí a gente vai ver, só para dar um spoilerzinho aqui para a aula que vem, né, vamos falar aqui sobre Adam Smith, Marx, escola austríaca, tá? Isso aí tudo a gente vai ver, vamos Weber, né, vamos estudar o estado de bem-estar social, vou dar uma explicada para vocês na quarta-feira, mas vou parar por aqui também, porque eu tenho que ir, e para não abusar da paciência de vocês. Tá, pessoal? E aí também vou trazer um pouco da minha tese, como eu falei, para mostrar para vocês como é que a gente aplica toda essa ideia de Estado aí, em algum caso mais prático. Alguma questão rápida? Professor, Diga. eu vou atrasar um pouquinho a entrega dessa última atividade, tá? Mas eu acho que até amanhã eu te entrego do último debate. Teve uma enchente aqui em casa e minha programação do dia ontem foi... Eu moro em Vicente Pires, aí você abriu o canal, vai ver a situação das Sei coisas. como é que é. Nem esquenta, Carl Sagan. Nem esquenta. Vai de boa. Foi só enrolei na programação mesmo e acabei tendo esse imprevisto, mas essa semana ainda... Tem problema nenhum.
Vai na boa. Valeu, vou colocar isso. Valeu, bom Até lá. descanso. Até mais. Calice, vou compartilhar sim, posso compartilhar minha tese. Sim, eu vou mostrar a apresentação, os principais pontos da minha apresentação que eu fiz na banca e compartilho minha tese sim também. Valeu, gente, bom descanso. Mais alguma dúvida? Tchau, professor. Tchau, tchau, Ramona, eu que agradeço. Bom Até mais, descanso. professor. Até a próxima aula. Obrigado. Até Tchau, mais. tchau, professor. Até a próxima Tchau, aula. tchau. Até. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Então, até mais, pessoal. Bom descanso. Até quarta.